Olá, para você que nos acompanha aqui num podcast super especial, eu sou Thalita Marinho e hoje eu tenho a honra de conversar com o mentor financeiro Rodrigo Schumacher, sabe tudo de gestão de finanças, do setor financeiro e pode te auxiliar e muito naquilo que você precisa para a sua família, para o seu futuro, para o seu desenvolvimento. E é com ele que eu converso agora. Oi, Rodrigo. Olá, Thalita. Vamos bater um papo aqui super bacana para ajudar pessoas a cuidarem do dinheiro aí do jeito certo. É isso. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: por que falar sobre desenvolvimento financeiro? Então, Thalita, essa história ela começou até na minha carreira bancária. Eu falo que tem relação direta com uma experiência de 17 anos aí no mercado financeiro. Trabalhei durante 15 anos no HSBC. Aí teve um momento que eu pedi para sair, já não estava satisfeito com aquele mercado. Fui para o Itaú. Fiquei só 4 meses, também pedi para sair e fui para o Santander. Então, essa experiência bancária me trouxe uma bagagem importante. Mas o principal referência financeira que eu tenho na minha vida é o meu pai. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas foi a ideia de ajudar pessoas a cuidarem do dinheiro do jeito certo. Eu acho que é algo que, durante essa carreira bancária, eu vi muita gente tomando muitas decisões erradas. E durante a vida eu fui me aprimorando nesse sentido para poder agora transbordar isso na vida de muitas pessoas que permitem buscar esse conhecimento. Antes de falar sobre quem é o seu pai, eu quero saber quem é você. Então, Rodrigo, quem é? Eu nasci em Itabira, terra do Caso do Mãe de Andrade. Sou casado com a Débora, tenho uma filha que é a Larissa. E desde que eu mudei para Betim, em 1998, eu procurei, investir no meu desenvolvimento profissional voltado para a carreira bancária. Era um sonho. Meu apelido é Schumacher, por semelhança com o piloto de Fórmula 1. E tenho aqui em Betim já quase 25 anos de mercado, empreendo há 7 anos, então desde que eu saí do banco, o Santander na época, eu comecei a empreender na área financeira e sou obstinado, Thalita, em ajudar pessoas a cuidarem do dinheiro de uma forma correta e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. É isso. E agora, já que você já deu um spoiler aí de como essa relação com o dinheiro começou, além da sua carreira no banco, que vem uma referência do seu pai. Quem é a família, ou como a família do Rodrigo se formou e que trouxe ele hoje a ser esse empreendedor de sucesso? Então, eu tive a gratidão por ter um pai e uma mãe que sempre me ensinaram coisas que hoje em dia eu tenho transbordado na vida de muita gente também na questão financeira. Coisas boas e ruins. Eu falo que são aprendizados, são momentos diferentes. E essa referência familiar me ajudou muito a fazer o que eu faço hoje. Eu falo que essa base me auxiliou. Eu falo que sou uma pessoa que trabalha com desenvolvimento financeiro de pessoas e acredito em algo que eu aprendi. E isso tem validação com vários e vários livros que eu tenho lido. Inclusive, estou acabando de escrever o meu livro agora, que é o primeiro, que vai ser lançado em breve, falando justamente sobre isso, sobre estratégias, para que as pessoas entendam que finanças é algo muito simples, mas está longe de ser fácil. Nós vamos falar sobre isso. É isso. E aí, Rodrigo, não vou revelar a sua idade, não, mas quando a gente olha, assim, parece que é um termo novo, né? Quando a gente fala sobre educação financeira para crianças, por exemplo, a gente vai tocar nesse assunto aqui também, que é um interesse meu, inclusive. Sim. Mas há alguns anos não era comum falar sobre dinheiro em casa, né? Os pais, principalmente os homens, naquela figura paterna e masculina, era geralmente quem comandava o orçamento da casa e muitas vezes os filhos e a esposa não tinham acesso àquilo. Mas parece que na sua casa foi diferente, ou não? Então, na verdade não foi muito diferente, foi a percepção ser diferente. Meu pai, ele deu exemplos de algo que lá na frente fez sentido. Acho que desde a carreira bancária muita coisa se conectou. Mas o meu pai, ele me deu algumas sugestões. Algo que eu vou recomendar para todo mundo: se pague primeiro. Então, é um princípio essencial. A maioria das pessoas, muitas vezes, não faz o autopagamento e paga as contas. E meu pai me mostrou muito isso, sempre guardar algo antes de gastar, sempre planejar algo, uma viagem, uma aquisição de um bem. Mas o assunto era falado dentro de casa? Não. Mas as bases foram muito bem, recebidas, e eu fui entender isso durante o processo, até do trabalho em banco, quanto do desenvolvimento financeiro. Mas é algo que é muito diferente do que eu faço com minha filha hoje. Já minha filha eu introduzi nesse mercado muito antes do que eu recebi do meu pai. Mas a base dele foi fundamental, e da minha mãe também. Mas a principal referência financeira que eu tenho é o meu pai. Quando a gente fala sobre a forma certa de cuidar do dinheiro, existe, de fato, uma fórmula para cuidar da forma certeira de lidar com as finanças, ter uma família economicamente saudável? Então, eu falo que tudo na nossa vida tem 2 formas de a gente fazer: do nosso jeito ou do jeito certo. E quando a gente fala de, por exemplo, ir na academia, você pode ir do seu jeito ou do jeito certo. Como é que você consegue identificar se está do seu jeito ou do jeito certo? Está dando resultado ou não? Resultado. Então, um saldo bancário. É claro
Tipo assim, minha saúde, como é que ela está? Baseado nos meus exames clínicos, o meu relacionamento, meu casamento, como é que está? Baseado na intimidade com a minha esposa, a conversa, o dia a dia. Então, tudo a gente tem que analisar. Só que finanças é algo que, infelizmente, a grande maioria das pessoas cuidam do próprio jeito. E aí existem, muitas vezes, muitos problemas através disso. E é sobre isso que nós vamos falar bastante aqui hoje, a forma correta de cuidar. Mas qual que é a forma correta? Analisando o resultado. Não quer dizer que eu vou falar aqui hoje todo mundo tem que colocar em prática. Se você está tendo resultado, continua fazendo do mesmo jeito. Mas se não está tendo, é loucura, né? Querer ter resultado diferente, fazendo as coisas do mesmo jeito. Então, nós vamos enfatizar muito essa ideia de questionar resultados para trazer essa relação. Se está do nosso jeito, do jeito certo. Não tem nada que esteja tão bom que não possa melhorar, né? Exatamente. E quem tem mais resultado é quem já está no caminho também. Entender isso. Eu falo que não é querer ser arrogante em falar. Não tem ninguém, Betinho, que não precisa de um desenvolvimento como esse. Não tem ninguém no Brasil, não tem ninguém que está nos vendo que não precisa de buscar um conhecimento como esse. Porque todo mundo pode ser melhor. Mas entender que ser melhor do que si próprio. A gente tem uma cobrança de muitas vezes ser melhor do que fulano. Não, é melhor do que você. Então, se as pessoas que estão nos vendo aqui agora fizerem algo que vai trazer resultado na vida delas, foi satisfatório esse momento, esse encontro. O dinheiro é palpável, né, Rodrigo? Então, o que é palpável pode terminar. Pode acabar. E aí é que entra. Se não cuidar da forma certa e se não pensar... Mas aí as pessoas falam assim, mas o dinheiro serve para ser gasto. É para isso que o dinheiro serve? Com toda certeza. Só que é para ser gasto de qual jeito? Do jeito certo. E aí, muitas vezes, as pessoas falam, por exemplo, eu vou fazer uma viagem, estou gastando dinheiro? Sim. Eu vou, por exemplo, guardar para que eu não dependa do INSS. Nós vamos falar muito sobre isso. Eu estou gastando? Sim. Eu vou gastar para trocar de carro, trocar de casa? Lógico que sim, mas gastar de uma forma que o dinheiro ele seja uma ferramenta para atingir objetivos. E para que serve o dinheiro? Se a gente for fazer uma relação da finalidade do dinheiro, é para gastar. Mas gastar da forma correta e com o quê? E nós vamos falar muito sobre isso hoje. O dinheiro foi feito para a gente fazer 3 coisas com ele. Eu tenho que gastar ele para que eu tenha liberdade de escolha, poder escolher onde que eu vou morar, qual cidade que eu vou conhecer, qual carro que eu vou ter. Isso é liberdade. Realizar sonhos. Para você chegar no ponto da sua vida e falar assim, poxa, deixa eu fazer isso, deixa eu realizar aquilo ali. Ter liberdade de escolha, liberdade de poder parar de trabalhar. E também para você doar, para você ajudar, para você fazer com que as pessoas tenham, tipo assim, essa abundância incorporada. Né? Fala, poxa, eu sou uma pessoa próspera, eu vou ajudar cada vez mais pessoas. Então o dinheiro serve para essas 3 coisas. Trazer liberdade na sua vida, realizações e ajudar pessoas. E se a gente tem essa finalidade clara, a tendência é que a gente prospere cada vez mais. E isso tem que ficar claro na mente de cada um. Já mudou muita coisa. No Brasil, especificamente, quando a gente fala sobre a relação com o dinheiro, a relação até com os bancos, né? A modalidade hoje, isso mudou. Na sua carreira, dentro das corporações, dos bancos, para hoje, sendo um empreendedor há quase 10 anos, você considera que você ajudou mais pessoas estando dentro de um banco ou depois que você saiu e falou, vou tomar conta da minha carreira e vou ajudar pessoas de uma outra forma? Não tem nem como comparar. Falo que, na verdade, o momento de ajudar começou há 7 anos atrás, em 2017, quando eu comecei a empreender, saí do CLT, perdi meu emprego dia 11 de abril de 2017. 3 meses depois eu estava empreendendo e desde lá já são mais de 20 mil pessoas que já me viram de alguma forma através de alguma palestra, mais de 10 mil pessoas treinadas, então não tem como comparar. Sou muito grato à carreira bancária. Eu digo que eu tive uns 12 anos de muitos momentos muito bons. Mas os 5 últimos anos foi aquele momento que eu estava me incomodando com ver tanta coisa errada e não podendo fazer nada. Porque no banco eu tinha que vender produtos. Eu tinha que oferecer coisas que eu não acreditava. Eu tinha que muitas vezes chegar num cliente que precisava de um empréstimo e oferecer para ele um consórcio e oferecer para ele um título de capitalização porque eu tinha que bater uma meta. E aquilo não conectava mais. E quando eu saí, que eu comecei a abrir, foi ali que eu fui aprender muito mais. Foi ali que eu fui ler livros sobre finanças, eu fui buscar mais conhecimento, porque eu tinha uma base. Mas eu fui buscar a ciência por trás disso, a questão emocional por trás do dinheiro ali, que eu fui entender. Então, o número de pessoas que eu ajudei pós-banco é muito maior do que a carreira bancária. Mas sou grato ao momento de ter trabalhado em banco. Você cita uma coisa importante, que é a questão emocional ali, né, na relação com o dinheiro. E tem muita ligação, né? O emocional, o que você traz de bagagem da sua criação, da infância que você teve. Tem gente que fala assim, eu compro porque quando eu era criança eu não podia comprar nada. Mas tem um perigo aí, não tem? E gigantesco. Eu falo que esses traumas, eles são construídos durante a nossa vida.
com aquilo que a gente ouve dos nossos pais, vê nossos pais também fazendo, e isso vai sendo levado a vida inteira. Thalita, o que tem de pessoas que nem sabem que tem um problema emocional sobre dinheiro é coisa absurda. Casamentos acabam por causa de dinheiro, empresas fecham por causa de dinheiro, e as pessoas não entendem isso até, talvez, buscar o autoconhecimento financeiro e juntar essas pecinhas. Porque, por exemplo, Thalita, eu posso ter ouvido do meu pai muito, e é algo que eu ouvi muito do meu pai. Por exemplo, tem que trabalhar bastante para ganhar dinheiro. Você tem que fazer um concurso público para ganhar dinheiro. Eu coloquei isso em prática? Não. Mas eu entendi alguns pontos que foram válidos no momento dele. Por exemplo, ele falava muito, olha, investimento em imóveis é um belo investimento. Hoje em dia eu já entendo que imóveis é uma bela oportunidade, sim. Mas talvez não é um investimento como era na época dele. Mas olha para você ver as crenças, olha o que foi falado. Eu via muitas vezes, por exemplo, eu ia para o supermercado com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos. Eu não lembro a última vez que eu fui fazer uma compra com minha esposa e com minha filha. Mas no início do casamento eu fazia isso. Então eu repetia coisas e trabalhava por causa de questão muitas vezes de aprendizado e muitas vezes em relação ao quê? Emocional. Então trazendo aquilo. Então a gente tem que entender. E minha esposa teve uma relação emocional diferente. E aí nós dois nos unimos. Imagina se essas emoções não são alinhadas, o tanto de problema que pode ser gerado por questões emocionais. Tem um livro do Thiago Brunet que fala muito sobre dinheiro é emocional. Quando a Thalita vem num shopping como esse aqui, por exemplo, se ela passa na frente de uma loja e vê uma promoção, por mais que a Thalita não esteja precisando daquele produto, ela pode falar, poxa, eu mereço. Trabalhei tanto, fiz tanta coisa, e talvez você falou isso porque você está muito feliz, ou porque você está muito triste, ou também porque talvez você está ali mais ou menos. Então, relação emocional tem total, relação com a forma que você consome dinheiro. E a gente precisa de ser racional e emocional numa decisão. E esse é o motivo do desenvolvimento financeiro. Trazer essa racionalidade também, mas tendo ciência que a emoção vai sempre imperar no processo. Alguns pontos que chegam no limite, né? Igual você citou. Empresas fecham, pessoas perdem tudo, pessoas... e não é incomum a gente ouvir de pessoas que tinham tudo e hoje não tem nada. Nada mesmo. Não tem uma casa própria, já... Né? Um momento que uma pessoa tinha 3, 4 casas próprias. Não tem hoje condições de se deslocar de um lugar para o outro, mas já chegou numa fase que tinha 5, 6 carros. Quais são os maiores erros que você percebeu ao longo da sua carreira que as pessoas cometem em relação ao dinheiro? Primeiro, as decisões são muito emocionais e muitas vezes as pessoas não conseguem projetar o que vai ter lá na frente. Então, eu tenho uma frase que eu falo muito, se você não consegue ter clareza no que você vai ter lá na frente, o que você faz? Você gasta tudo hoje. E muitas pessoas até que passam por um momento bom durante a vida, que a empresa fatura muito mais, que ganha um grande contrato, ela tende a não mudar a forma que ela cuida do dinheiro dela. Então, mais acesso a algo que a pessoa não sabe cuidar pode gerar mais problema. Talvez um momento ali até de muita satisfação, mas de muitos problemas em relação ao quê? Ao que ela está fazendo com aquele dinheiro. Aquele dinheiro está sendo multiplicado ou não? E ela talvez estava vivendo um momento áureo, mas é passageiro. Porque é igual um ar-condicionado, igual esse ar-condicionado desse espaço. Ele tende a ficar a temperatura do mesmo jeito o tempo todo. A vida financeira de uma pessoa também. Mas se tiver mais dinheiro, ela vai continuar tendo os mesmos hábitos, consumir da mesma forma. E, consequentemente, o que vai acontecer? Vai chegar no momento em que, se aquilo não estiver disponível mais, ela não teve reserva, ela não construiu. Então, o principal erro que as pessoas fazem é não se prepararem para um momento de escassez que pode chegar também. Não é só pensar nele, mas entender que pode acontecer. A gente pode chegar um momento que a gente não tem aquele recurso todo disponível, e se eu não estou preparado para isso? E se eu não tenho reservas construídas? É a mesma coisa de uma casa não ter caixa d'água, Thalita. Imagina, a casa não tem caixa d'água, no momento que tem água está o quê? Abundância, bonância. E no momento que cortou água na rua para fazer uma obra? É uma coisa do dinheiro. Então, ter a clareza que precisa de uma caixa d'água. Precisa de fazer algo, independente do momento que esteja vivenciando. Eu vou falar muito sobre isso. Porque guardar dinheiro também, para um momento de adversidade, ou para um sonho, para uma faculdade de um filho, é fundamental. É essencial. E isso foi um aprendizado que eu tive do meu pai, por exemplo. De sempre pensar lá na frente. Não consumir tudo hoje. A gente vai falar bastante sobre isso. Quando a gente fala sobre esse momento de necessidade, pode ser por uma doença, pode ser porque perdeu um emprego, pode ser porque, sei lá, aconteceu alguma coisa de fato que a gente não estava esperando, de repente, e que desestrutura uma família inteira, uma pessoa, né? Não necessariamente se a pessoa tem uma família ou não. Mas claro que a consequência é muito maior, né, Rodrigo? Quando a gente tem filho, quando a gente é casado, quando somos responsáveis pelos nossos pais.
Vamos falar, então, sobre o guardar dinheiro, assim. No momento em que a gente vê cada vez mais o número de pessoas endividadas crescendo no país que a gente mora, o que hoje, se você pudesse dar um conselho para qualquer pessoa, do mais rico ou aquele mais necessitado que está nos acompanhando, o que o Rodrigo, mentor financeiro, poderia falar? Primeira coisa, que dinheiro não resolve o problema financeiro de ninguém. As pessoas têm essa falsa ilusão, Thalita, de muitas vezes falar assim, poxa, se eu gerar mais renda, o meu problema está resolvido. Uma coisa de você virar e falar assim, estou com um problema crônico na minha saúde e eu vou tomar dipirona e esse problema vai resolver. Talvez vai saciar naquele momento, mas a raiz do problema não está resolvida. As pessoas ainda insistem em focar muito só na conquista do dinheiro, sem trabalhar a questão emocional. Então, se você hoje tem alguma situação que você fala, poxa, eu não estou cuidando do meu dinheiro do jeito certo, eu tenho que entender que eu tenho que lógico, buscar o dinheiro sim, mas trabalhar o quê? A gestão desse dinheiro e, consequentemente, as reservas. E muitas vezes as pessoas estão esperando o quê, Thalita? O dinheiro começar a sobrar. E a maioria dos brasileiros tem um inimigo financeiro invisível, absurdo, e nem sabem que tem esse problema financeiro. Mas os resultados mostram isso, porque se quem está nos vendo aqui agora não tem reservas, não tem investimentos, não tem planejado aí a viagem, não tem um planejamento para, talvez, se tiver uma batida num carro, ter uma reserva, vai ter a falta. Isso é claro, não tem como. E as pessoas estão falando assim, o dia que eu não tiver problema, eu começo a guardar. Quando que isso vai acontecer? É uma mentira financeira isso aí. Sim, mas isso para trás, por trás tem o que isso? O inimigo financeiro, invisível. E que inimigo que é esse? Tem ideia? Que inimigo seria o inimigo financeiro dos brasileiros? Você acha que você tem, tipo assim, você analisando qual que é o problema dos brasileiros? Eu, passando para a parte do entrevistador agora, você tem ideia de qual que seria? Por que a maioria dos brasileiros não permitem, por exemplo, ler um livro de finanças? Por que a maioria dos brasileiros não permitem fazer um curso de finanças? Por que a maioria dos brasileiros, muitas vezes, dá mais atenção para o time de futebol, dá mais atenção para outras várias coisas e para finanças não dá nenhum décimo dessa atenção? Eu acho que é falta de incentivo, sabe? As pessoas não foram ensinadas que é preciso falar e aprender, de fato, a controlar aquilo que você tem. Tem relação, mas eu digo que isso ajuda muito. Só que isso é um processo de construção. Por mais que seja incentivado. Vou te dar um exemplo claro. Vamos supor que esteja passando um jogo do time que eu não torço. Eu vou assistir o jogo do time que eu não torço se estiver passando o jogo do meu time? Não. Por mais que seja incentivado, fazer aquele jogo lá é o mais importante, talvez não vou ver do meu. Dinheiro talvez é a mesma coisa. Talvez está falando algo, mas a pessoa não dá a intenção. Vamos supor que a TV aberta incentivasse a fazer curso de finanças aberto, no lugar dos reality shows da vida. Incentivado, ok? Daria audiência? Aí você fala, é uma construção. Talvez não daria agora, talvez daqui a um ano daria um pouquinho mais. Não tem interesse, né? Então não é incentivado, ok. Acho que as iniciativas privadas, públicas, deveriam incentivar mais assunto e nós estamos ouvindo falar muito mais sobre finanças nos tempos atuais. As pessoas estão entendendo que finanças é muito sério para tentar sozinho, mas é algo que está muito além de não ser ensinado. Está muito relacionado às pessoas repelirem um assunto. Está muitas vezes relacionado a pessoa falar assim, eu nem quero saber disso, não. Eu ouvia meus pais falando lá dentro de casa que dinheiro causava briga no relacionamento. Eu via os meus pais brigando por causa de dinheiro. Eu vi meus pais separando por causa de dinheiro. Eu vi famílias se perdendo por causa de herança. E aí elas começam a relacionar dinheiro com problema. Então, a questão é muito mais emocional do que propriamente dito isso. E aí a relação de qual que é o inimigo financeiro invisível, por incrível que pareça, as pessoas nem sabem que não sabem cuidar do dinheiro. Aí o que elas fazem, Thalita? Elas correm atrás do dinheiro, achando que dinheiro resolve um problema, está muito além do dinheiro. Aquela frase de que dinheiro não traz felicidade é verdade? Não, eu tenho certeza que não traz. Mas eu tenho certeza de uma outra coisa. A falta dele traz tristeza. Porque o dinheiro, por si só, não vai trazer felicidade. Eu conheço famílias muito prósperas financeiramente que não têm família. Dinheiro não compra amor, dinheiro não compra momentos, dinheiro não compra experiências, dinheiro não compra presença. Agora, a falta dele... Imagina uma família que está precisando de um certo valor para que o filho faça uma cirurgia e não tem. Imagina uma família que está precisando de um valor para, por exemplo, investir no estudo do filho, que quer realizar um sonho e não consegue. Olha a tristeza que isso gera. Do básico, né, Rodrigo? A gente está falando de uma realidade de um país, de uma cidade, né, de um bairro, porque está muito... E isso independe de governo X ou Y, A ou B... Mas nós estamos falando de situações que são precárias e que estão ao nosso lado. Tenho certeza que quando você sai da sua casa todos os dias,
Se você passar na rua, né, na região central ali da cidade que a gente mora, você vai encontrar diversas pessoas que estavam ao seu lado e que não têm o dinheiro para o básico. Quando a gente fala o básico, é comer. Sim. E isso é muito sério, porque eu vou te dar só um exemplo claro também sobre essa questão. Eu costumo até dizer isso nas minhas palestras, nos meus treinamentos, que se, por exemplo, tá, eu sair aqui agora e ver uma pessoa que é morador de rua, que mora debaixo de uma ponte, e entregar para ela R$1 milhão, eu resolvi o problema dela? O que você acha? Não. O que vai acontecer com esse dinheiro? Vai ser perdido muito rapidamente. E por que isso acontece? Porque ela não sabe fazer a gestão do dinheiro. E talvez ela está buscando dinheiro para o básico e talvez ela nem aceite o dinheiro. O dinheiro para ela é um problema. Talvez na hora que ela vê alguém ali com um carro bonito, ela fala, nossa, que cara ali, o valor que deve ser o seguro daquele carro. Ela mesma repele aquele assunto sem nem perceber também. E ela está comparando com quem também? Com o ambiente dela. Sim. Ela compara com outro morador de rua e fala assim, eu estou melhor, pelo menos no meu viaduto não tem goteira, igual do meu amigo tem. Aqui eu não tenho problema. E a nossa vida, muitas vezes, a gente faz isso. O nosso objetivo é ser melhor do que a gente. E trazer essa reflexão de, poxa, deixa eu ser um pouco melhor. Vou te contar uma história, Thalita, que é uma história que ela traz muita reflexão de tudo isso que a gente está falando aqui hoje. E eu acho que vai conectar com muitos dos assuntos também. Próximo da minha empresa, tem um sinal de trânsito. Toda vez que eu passava lá, tinha um morador de rua pedindo dinheiro. E ele tinha lá para os seus 45 anos de idade, 50, e eu, na hora que ele me pedia dinheiro, eu conversava com ele, educado, mas eu não dava dinheiro para ele. Eu falei, cara, esse cara pode trabalhar, esse cara pode gerar renda de alguma forma. E até chegou um momento que ele virou para mim e falou assim, me arruma uma caixa de paçoca para me vender. Thalita, eu dei meia volta, fui no Atacadão, comprei a caixa de paçoca e dei para ele. Só que eu não falei, eu não vou entregar só para ele, eu vou entregar para ele e vou dar algumas sugestões. E aí eu sentei com ele, e aí, se conversar com ele, eu falei, cara, primeira coisa que eu sugiro para você, não queira vender paçoca para todo mundo, não. Converse com as pessoas, interaja com as pessoas, procure ser mais humano nesse processo também, não queira ficar entregando. Segunda coisa que eu sugiro, seja com as mãos limpas. Porque se você tiver com as mãos sujas, se for entregar uma paçoca, a pessoa muitas vezes não vai querer. Então, esteja com a aparência um pouco melhor dentro do que é possível você fazer. E perguntei para ele, você tem conta em algum banco? Ele virou para mim e falou assim, eu tenho no Nubank. E foi tão surpresa que eu vi que quando as pessoas elas são recolhidas, a prefeitura ela busca alguma forma de humanizar essas pessoas. E eles ajudaram essa pessoa a abrir conta no Nubank naquele momento. E aí eu peguei o CPF dele, que era o Pix, e aí eu falei, cara, eu vou fazer uns cartãozinhos para ele, porque quem que vai estar com R$1 dentro do carro para entregar para ele? E aí eu não falei isso com ele, mas eu já dei algumas sugestões e fiquei à disposição. Ele tinha meu contato, recebeu a caixa de paçoca, teve esses direcionamentos. Chegou em casa, eu falei, cara, vou separar algumas roupas. Peguei, separei as roupas para ele. Minha esposa tinha acabado de trocar de celular. E o celular que eu tinha na minha empresa já estava me atendendo. O que eu estava, assim, vou pegar esse celular e vou dar um jeito de colocar isso na mão dele para ele até poder usar esse Pix dessa forma e ter essa ferramenta também. E fiquei pensando em tudo isso, fiz os cartãozinhos do Pix, todo bonitinho. Roupa, celular, cartão de Pix. Passou uma semana, eu não vi ele lá. E a roupa, o celular e os cartãozinhos do Pix, tudo cortadinho, bonitinho dentro do carro. Depois de 2 semanas eu encontro lá. E o que ele estava fazendo? O que você acha? Pedindo dinheiro. E naquele momento eu fiquei decepcionado, porque eu falei, poxa, eu entreguei para ele algo que ele poderia prosperar com aquilo. Mas o que aconteceu naquele momento? Eu me decepcionei, esperava algo diferente, mas entendo que muitas vezes isso acontece comigo, eu perco oportunidades também. Mas detalhe, Thalita, ele recebeu as roupas que eu ia dar para ele? Não. Ele recebeu o cartão do Pix? O celular, e ele nem sabe que ele iria receber isso. Então, muitas vezes as pessoas, elas, por não buscarem talvez um direcionamento financeiro, ela nem percebe o que ela vai ter como consequência do processo. E muitas vezes o desenvolvimento financeiro salva casamentos. Muitas vezes o desenvolvimento financeiro ele faz com que o pai possa planejar para que o filho, na hora que for estudar, possa fazer o curso dos sonhos. Só que muitas vezes as pessoas estão muitas vezes no imediatismo. Talvez aquele morador de rua, ele tenha pegado aquela caixa de paçoca e talvez ele trocou ela por uma pinga ou por outra coisa que seja. Mas ele perdeu um monte de oportunidade. E aí eu te pergunto, para fechar esse assunto, se eu passar no sinal, eu vejo ele constantemente lá também, ele me pediu uma caixa de paçoca de novo, você acha que eu dou para ele? Eu dou. Sabe por que eu dou? Porque a gente nunca pode desistir das pessoas. Isso acontece com muita gente que eu desenvolvo. A pessoa vai lá, recebe um monte de talento, mas no dia a dia dá trabalho. Você ir vender
e pegar e ter resultado com aquilo dá trabalho. Então, o desenvolvimento financeiro tem total relação com isso. Tem muito do resultado. Quando a pessoa pega um livro de finanças e lê, talvez esse seja chato demais, Thalita. Fazer um curso, talvez esse é algo que a pessoa tem muitas crenças por trás, familiares, que vão incomodar demais. Mas o resultado disso tende a ser tremendo. Mas tem que ter o esforço, tem que ter o incômodo, tem que ter aquele processo de falar assim, poxa, eu vou fazer diferente, entendeu? Para eliminar esse inimigo financeiro invisível que existe nas pessoas, de nem saber que não sabem. Então, trazer essa relação. Então, eu trouxe essa conexão dessa história, só para trazer a ideia seguinte, por mais que seja cansativo ler um livro de finanças, a gente está buscando não é simplesmente ler um livro. Por mais que seja chato você guardar dinheiro no primeiro momento, o que eu estou querendo trabalhar é a pessoa vir num shopping para tomar um sorvete e não comprar uma televisão porque ela sabe guardar. Então, trazer esse tipo de conexão de que é muito mais emocional do que racional o processo. Mas trazer essa relação, a gente vai falar muitas histórias baseadas em tanto que questões emocionais impactaram a vida das pessoas. Vamos começar a pensar, talvez, uma construção ideal, então, para ter uma vida financeira saudável. Vamos começar a pensar, para quem tem filho, está nos acompanhando, para quem tem sobrinho, para quem quer desenvolver uma outra criança. Como que a gente pode falar de finanças com as crianças? Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, criança a gente tem que trabalhar com 2 momentos, presente e um futuro curto. Mesma coisa para os idosos, trago essa relação. Não adianta eu falar com uma pessoa com 70, 60 anos de idade que tem que guardar dinheiro para daqui a 20 anos. Coisa com a criança, você fala assim, guardar dinheiro para daqui a 10 anos. Não existe isso, tem que falar com um prazo curto. Mas você tem que trazer a questão lúdica para o processo. Por exemplo, uma coisa que os pais têm até uma boa intenção e fazem errado com as crianças. Ele vira para o filho e fala assim, vamos guardar o dinheiro num cofrinho, por exemplo. Então, legal, a ideia inicial é bacana, né? Mas, normalmente, o que acontece quando normalmente os filhos guardam o dinheiro no cofrinho? O cofrinho não tem objetivo? Guardando para quê? Então, de cara, pais, você tem aí filhos em casa? Ok, incentive eu guardar também por um prazo curto de tempo, mas coloca o nome no cofrinho. Para quê? É para bicicleta? É para uma viagem? É para comprar um videogame? É para fazer o quê com esse dinheiro? Porque muitas vezes não tem definido o motivo. E guarda por guardar, não tem motivo. E detalhe principal, Thalita. Muito comum os pais fazerem o quê na hora que o cofrinho está cheio? Quebrarem e fazer o quê com o dinheiro? Ficar com dinheiro. Roubarem o dinheiro do filho sem maldade. E aí o filho não sabe quanto que tem? O que aconteceu? O que ele faz? Traumatizou e falou, para que eu vou guardar? E ele não consegue, durante a vida dele, talvez nem entender que ele não guarda porque o pai dele roubou dele. Então, olha que relação ruim. Então, quando se fala de criança, trazer a questão lúdica. Por exemplo, uma conta em um banco digital. Quem está nos vendo aqui agora? A maioria das pessoas que eu treino não sabiam que poderia abrir conta no banco digital para um filho. A gente tem vários aplicativos que têm facilitado o processo também. Busque algum que seja mais adepto. Mas, por exemplo, abrir conta no Banco Inter, no Nubank para um filho, pode trazer uma grande transformação na vida do filho. Em um determinado momento, você pode introduzir seu filho nesse banco de uma forma bem tranquila, bem lúdica também, trabalhando com cofrinhos, com porquinho, com gavetinhas, para um objetivo definido. E falar com o filho, dinheiro é para gastar, filho, mas não é para gastar todo na mesma hora. E você dentro de casa, pai, você já consegue entender, na hora que você está dando uma mesada, dando valor para o seu filho, que eu incentivo que seja dado sim, mas com muitas vezes tarefas de casa sim, responsabilidades, tudo isso, mas entenda que, eu tenho que trazer para o meu filho o que ele vai fazer com aquele dinheiro. Se ele está gastando tudo, das duas uma, ou porque você está dando algo que não é suficiente para quase nada e tem uma relação com qual é o custo de vida do seu filho também, ou porque seu filho está pegando e está gastando tudo. O que vai acontecer com ele, Thalita? Quando ele estiver recebendo o salário dele ou quando estiver empreendendo, vai continuar gastando tudo. Então, o papel do pai é fundamental, mas tem um grande problema nisso tudo. De cada 10 brasileiros, 8 estão endividados. E qual que é a tendência? Pais endividados terem filhos endividados. Esse que é o grande problema. Só que as pessoas estão começando a entender que dá para fazer diferente. Dá para buscar controlar essas emoções. Dá para buscar um direcionamento financeiro. Para mudar isso. Mas é uma repetição de padrão que vem passando de pai para filho. Pais endividados tiveram pais endividados, avós endividados, tataravós endividados. E se em algum momento algum desses ganhou que seja na Mega Sena ou ganhou alguma herança, tende a perder tudo, Thalita. Ir para o bolso de quem sabe cuidar. Então é cultural a questão de finanças no nosso país. Nós vamos falar bastante sobre isso também. Qual que é o maior erro que um pai pode cometer em relação ao filho, pensando nessa questão financeira? Ajudar o filho
demasiadamente, muitas vezes, sempre à disposição de ajudar e dar, por exemplo, mesadas para o filho quando ele está maior, por exemplo. Meu filho, por exemplo, a Larissa. A Larissa nunca teve expectativa de que ela ganharia um carro na vida dela. Eu também nunca tive essa expectativa. Se eu fosse dar uma sugestão para você, pai, atenção, não estou falando que você não deva fazer, analise esse resultado, mas talvez você queria muito ganhar um carro do seu pai. E aí talvez você não teve, e você vai querer dar o melhor para o seu filho, né? Mas talvez se assim você fizer, o seu filho não vai fazer o que você fez. Que foi o quê? Buscar gerar renda. E muitas vezes isso acontece, Thalita. Eu vejo muitos pais querendo dar o melhor para o filho, mas muitas vezes não ensinando o filho a pescar. E eu vejo muitos pais, eu estou lendo um livro que chama O Milionário Mora ao Lado, que fala muito sobre isso, muitos estudos. Falando, se você não direciona o dinheiro para o seu filho de forma estratégica, para um estudo, para uma coisa que gera e começa a dar, todo ano dá uma mesada, dá um dinheiro para o filho adulto, muitas vezes, você está prejudicando o seu filho e muito com a intenção de ajudar. Então, tomar muito cuidado. E se você fosse me perguntar, algum filho, quando ele tem 18 anos, ele deve ganhar um carro do pai, eu falaria, na maioria dos casos, que não. Quem que vai pagar o seguro do carro? Quem que vai pagar a gasolina do carro? Aí o filho, inconscientemente, fala, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou prosperar? Para que eu vou estudar? Para que eu vou me desenvolver? Para que eu vou empreender com meu pai? Para que eu vou fazer? Eu já tenho tudo. E o pai, muitas vezes, fala assim, meu filho não quer fazer nada, mas quem que plantou isso? Porque você deu para o seu filho o que você queria. Mas se você tivesse recebido o que você está dando para o seu filho, você não seria quem que você é hoje. E tem uma questão geracional agora também, né? É comum a gente ver adultos de 25, 30 anos sem trabalhar, sem estudar, a chamada geração neném, né? Identificada e estudada, reconhecida, inclusive. Mas o neném por quê? Nem estuda, nem trabalha, e que tem por trás uma família que sustenta. Mas são jovens, adultos que estão nas baladas todos os dias, nas viagens mais caras, com telefone de última geração, aplicativo de comida todos os dias. E é isso. Tem quem pague, né? Sim, ele tem a fonte. Para que ele vai correr atrás do propósito? E muitas vezes esses pais vieram de qual situação? Eles foram aquelas pessoas que romperam, né? Talvez vieram de uma escassez, romperam aquilo com muito trabalho. E aí o que eles querem fazer? Eles querem manter isso para as próximas gerações. Sabe o que ele faz? Ele planta num filho, muitas vezes, eu não estou tirando a responsabilidade do filho, tá? Tem casos e casos. Mas planta no filho aquilo que ele gostaria que plantasse nele, mas se plantasse ele não teria aquele resultado que ele tem. E aí ele volta para, em vez de uma evolução, aí começa a evoluir de novo. Aí vai vir uma geração que é essa aí que a gente está vivenciando hoje em dia. Pessoas que estão querendo, muitas vezes, o resultado para ontem, né? Que é rapidez, que é praticidade, que é a geração self-service, que eu costumo falar. Aquele que quer já entrar, fala assim, quero sair das dívidas de uma semana. Eu quero mudar minha forma de cuidar do dinheiro muito rápido. E não é assim. Antes do filho, a gente pensa na família, né? Muitas vezes nessa construção, nem sempre nessa construção, mas muitas vezes nessa construção. O casal tem que ter conta conjunta? Então, muito legal essa pergunta, e eu falo que não tem que ter. Mas eu digo para você o seguinte, tem estudos que falam, e se cada um de vocês quiserem pesquisar aí no Google agora, coloca lá, qual que é a relação de conta conjunta com o sucesso no casamento? Então, estudos falam que casais que têm contas conjuntas tendem a ter mais sucesso no casamento. E aí você pode entender também qual que é a relação de ter conta conjunta com sucesso no casamento. Porque quando você tem conta conjunta, o que você é obrigado a fazer? Tem intimidade física com o seu cônjuge. Consequentemente, vocês têm que conversar mais sobre o dinheiro. Aí eu estou dizendo para você que você tem que ter conta conjunta com o seu cônjuge? Não, necessariamente, depende. Por exemplo, vamos supor, meu caso. Casei com a Débora, eu sempre vi meu pai tendo conta conjunta com a minha mãe, e, consequentemente, eu me casei em 2001. O que eu fiz, Thalita? De cara, eu era estagiário no HSBC. Eu abri uma conta conjunta com a minha esposa. Eu lembro até hoje, Thalita, que quando eu fiz isso, os gerentes do banco me falaram, Rodrigo, cuidado, porque se por acaso voltar um cheque, alguma coisa, você pode perder seu emprego. E eu tive essa conversa com a minha esposa na época. E aí, felizmente, nossos padrões são parecidos quando se fala de dinheiro. Mas vamos supor que minha esposa ela tivesse uma criação ou muito escassa, ela quisesse gastar tudo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, ou ela tivesse uma criação em que a família dessa fosse muito próspera, ela também gastava tudo. Por exemplo, e aí? Como é que o meu casamento ia te prejudicar percorrer? Iria me prejudicar, talvez eu perderia meu emprego. Então, a gente pode dizer, tem que ter conta conjunta? Não é desse jeito. Mas estudo mostra que tem. Aí minha sugestão, qual que é, Thalita? Se não tiver hoje, se preparem para ter. Se planejem para ter. Mas não é ter conta conjunta para que tudo esteja naquela conta.
Thalita trabalha, o marido dela trabalha, a renda do casal tem que ser somada, ela tem que ser, o padrão de vida tem que ser a renda dos dois. O que ganha mais, ele tem que contribuir mais dentro de casa que o que ganha menos, mas os dois têm que ter essa individualidade. Thalita vem no shopping, por exemplo, ela está precisando de comprar uma bolsa, ela não tem que pedir autorização, dependendo da bolsa, né? Tem bolsas aí de valores muito absurdos, mas ela não tem que pedir autorização para o marido para comprar essa bolsa. Mas ela tem que ter essa individualidade minha. Seu marido quer comprar uma camisa de time de futebol, você não é dessa forma. Tem que ser toda individualidade. Mas, por exemplo, eu vou comprar, colocar um carro. Pô, tem que ser uma comunhão, tem que ser algo planejado, direcionado. Então, essa comunhão é importante. Casais têm que falar sobre dinheiro. Tem que ter essas contas individuais também, no meu ponto de vista, mas tem que ter uma conta familiar. Isso não é para ter conta conjunta agora, porque os perfis têm que ser parecidos, a ideia tem que ser similar, tem que entender que isso tem que ser um objetivo. Vale a dica que você deu, por exemplo, da criança, colocar um objetivo ali. Então, o cofrinho vai chamar bicicleta, né? Vou pegar a alusão que você fez aqui. Vale para o casal? Hoje a gente tem facilidade com as contas online, né? Você não precisa mais ir no banco, as contas digitais. Então, vale para um casal também? Então, nosso sonho é ir para Portugal no ano que vem. Vamos abrir uma conta digital, vamos planejar a nossa família para isso? É um começo? Na verdade, não só vale, como é fundamental. Tem uma frase que eu digo o seguinte: se você não tem destino para o seu dinheiro, ele não é guardado. Então, quando o dinheiro não tem destino, ele não é investido. E eu costumo dizer o seguinte: se você não guarda dinheiro, é porque você não sonha. E ponto final. A pessoa pode fazer, não sobra. Mentira, você não sonha. Rodrigo, mas você não sabe a minha realidade. Aí eu viro para você e falo com você o seguinte: por exemplo, você tem que arrumar R$5.000 e guardando pelo menos aí que seja R$100 por mês, porque seu filho precisa fazer uma cirurgia daqui a um determinado período de tempo. Você guarda ou não guarda? Se não estiver sobrando. Olha como é que muda, a pessoa começa a guardar. Então, definir um sonho é fundamental para o processo. A pessoa, ela não tem, como dinheiro emocional, ela começa a entender assim: se eu não tenho clareza no que eu vou ter lá na frente, o que eu faço? Eu gasto tudo hoje. Por isso que a maioria não guarda, a maioria fala, sabe o que? Ainda, Thalita. A pessoa vira para ela mesmo e fala assim: eu não sei se eu vou estar vivo. Não sei o dia de amanhã, né? Eu não sei o dia de amanhã. Caixão não tem gaveta. Cheio de dívida. Sim, caixão não tem gaveta. Então você não vai deixar nada para ninguém. E ela vai levando isso a vida inteira. E os imprevistos vão acontecendo. Muitas vezes ela vai se abdicando de muitos sonhos, aí durante a vida ela vai diminuindo os seus sonhos, porque ela não teve clareza no que ela vai ter. Se você não tem clareza qual que é o seu objetivo, se você e seu cônjuge não têm, vocês não vão guardar dinheiro. Imagine você definindo com seu marido que vocês vão fazer uma viagem dos sonhos. Sei que você tem o objetivo, por exemplo, de comprar uma chácara. Tem esse objetivo mesmo? Sim. Então, aí vocês definem chácara, aonde, quanto que custa mais ou menos. Aí talvez surja a oportunidade de trocar de carro, você fala assim, mas a chácara. Aí você começa a entender, vocês começam a direcionar para isso, não abdicando de tudo, mas começando a ter com clareza. Aí na hora que você faz uma bolsa, mas pô, a chácara. Precisou, lógico que você vai adquirir, porque não adianta se você ter uma realização de um sonho se esse trajeto é de fracasso. Se não tem viagem nesse trajeto, se não tem realizações, se não tem lazer, não tem sentido você abrir mão de tudo. Mas você tem que, muitas vezes, direcionar o seguinte: algo é para esse objetivo. Então, ter essa definição, então, reitero, se não tiver definido o objetivo, não se sustenta. E as pessoas começam a mudar perfis financeiros a partir do objetivo. A pessoa que gasta tudo, ela começa, não por causa do nosso objetivo, não por causa da viagem, não por causa de um objetivo específico. Nós vamos falar bastante sobre isso ainda também. Intimidade financeira, clareza no relacionamento quando o assunto é o dinheiro, né? E as outras coisas também, é claro. Quando você tem filho, pensar em ensinar o filho a ensinar as crianças sobre a importância do dinheiro e como usá-lo. O que mais que você diria para as famílias? Primeiro, sugestão: abre uma conta do seu filho no banco digital e comece a introduzir ele nesse mercado também. E principalmente, Thalita, algo que deu muito certo na minha vida: eu fui pai em 2002. Eu tinha 23 anos de idade e minha esposa 20. Naquele momento, eu fiz uma prova de amor para minha filha que eu tive frutos disso lá na frente. Eu comecei a guardar, morando num barracão, R$20 por mês. E naquela época, a única coisa que eu tinha como um bem era um telefone da Nokia. E eu tive uma criação de uma classe média. Eu não tive nenhuma escassez durante a minha vida, quando se fala assim, olha, não tive algo, mas quando eu me casei, eu passei a ter. Porque eu tive que reduzir muito o meu padrão de vida. Eu seria pai naquele momento, resolvi, junto com a minha esposa, nos casar, sem planejamento nenhum naquele momento.
Mas naquele momento eu já estava guardando R$ 20 por mês para o estudo da minha filha, que eu nem sabia que curso que ela ia fazer. Nenhuma projeção. Fiz um fundo de uma previdência privada no HSBC na época, com o valor mínimo que podia. Lembro que na época eu tinha que tirar o CPF, e hoje em dia as crianças já nascem já com CPF. Né? Na época eu tive que ir lá tirar a documentação toda, e o objetivo era esse. E Thalita, olha para você ver a prova de amor que eu fiz. Eu fiz isso lá, pensando no futuro. Né? Meu carro foi roubado, sem seguro, porque meu pai nunca tinha tido seguro de carro. E aí eu tive um carro, não tinha seguro, meu carro foi roubado. E quando foi roubado o meu carro, o que meu pai fez? Fez seguro no carro dele. Olha só, aprendi com meu pai, repeti um padrão, e aí depois eu fiz isso. Mas o que aconteceu, Thalita? Carro foi roubado, imprevistos aconteceram, famílias chamaram para viajar, tive a oportunidade de tomar algumas decisões, e naquele momento eu falei, esse dinheiro eu não mexo, porque esse dinheiro está carimbado como estudo da minha filha. E aí, baseado nisso, chegou um momento na minha vida que eu perdi meu emprego no banco em 2017. No mesmo ano, a minha filha decidiu o curso que ela ia fazer na faculdade. E, Thalita, eu estava aquele pai tranquilo. Porque eu falei, o dia que minha filha falar o curso que vai fazer, eu vou virar para ela, filha, vai lá e faz o curso, que o dia já está reservado. Porque durante o período eu fui sendo promovido no banco, as coisas foram acontecendo, eu fui aumentando o valor, e eu estava tranquilo com aquela reserva. Até o momento que minha filha me falou o curso que ela iria fazer. E na hora que ela virou para mim e para minha esposa, falou assim, pai, eu decidi, eu vou fazer medicina. Aí eu só pensei, falei, não paga nenhum ano. Pagava administração, pagava direito, pagava psicologia, mas longe de pagar o curso de medicina. Mas naquele momento, Thalita, eu pude virar para minha filha e falar assim, filha, qual é o melhor cursinho para te preparar para o seu sonho? Para passar numa federal, por exemplo. E aí eu pude ir, junto com a minha esposa, investir num dos melhores cursinhos aqui do Brasil, para o objetivo dela, que era passar na federal. E depois de 2 anos, com aquele investimento já, tipo assim, sendo realizado, com aquele propósito, gastando quase R$3.000 por mês, para um cursinho preparatório que não garantia aprovação nenhuma, ela passa em medicina. Imagina se lá atrás, quando eu morava nesse barracão, por exemplo, eu, por exemplo, tivesse entrado no financiamento imobiliário, talvez. Sem clareza se meu casamento daria certo. Naquele momento, eu falei assim, não, eu vou comprar um carro financiado, que seja. Imagina se eu tivesse tomado essas decisões lá atrás. Na hora que minha filha falasse assim, vou fazer o curso de medicina, eu falei assim, é só você e sem apoio dos pais. Qual que é a chance de passar? Então, olha o tanto que é importante você, pai, pensar no tanto que você pode ajudar seu filho. Não é para... Talvez minha filha chegasse e falasse, não vou fazer vestibular. Ok. Mas ela vai fazer o quê? Talvez ela vai precisar de algum suporte, não para mim dar um carro para ela, mas para mim investir em algo que possa ser um trampolim na vida dela. Então, é uma realização. Então, essa seria uma das principais dicas que eu daria. Pense no futuro do seu filho hoje. Comece agora. E é importante, eu acho, quando você fala que... você não está falando para não ajudar, né? Não é o fecha as portas para os seus filhos e ele que se vire porque eu preciso guardar dinheiro e ter a minha relação saudável com o meu salário. Não é isso. De jeito nenhum. É ajudar, mas com coisas que vão ajudá-lo a crescer. A faculdade. Qual que é a chance? Vamos ser sinceros. Se minha filha por si só fala assim, vou fazer medicina, qual que é a chance dela fazer se ela não tiver suporte dentro de casa? O que iria acontecer? Ela iria ter que gerar renda para tentar realizar o sonho. Qual que é a chance disso acontecer? Está muito menor que eu ia trazer essa sociedade e falar assim, vai lá e se vira. Igual, infelizmente, muitos pais fazem sem maldade, Thalita. Mas deixam a responsabilidade na mão do filho. E muitas vezes falam o quê? O governo incentiva. O custo é muito caro. Olha que absurdo o valor de uma mensalidade e passa a responsabilidade para a instituição, para outra coisa. Então, ajudar sim. Não quer dizer que um pai não possa ajudar um filho a comprar uma casa, Thalita. Lógico que pode. Não quer dizer que um pai não pode ajudar um filho a comprar um carro, mas desde que o filho esteja prosperando, esteja realizando, entendeu? Esteja conquistando o processo. Então, trazer ajudas para algo que não vai ser dependência, vai ser ajuda, vai ser trampolim, entendeu? Trazer essa visão é importante demais. É o empurrãozinho. Sim, isso é o papel do pai. Né? Se vira, muito pelo contrário, se vira, ele vai com 17 anos começar a trabalhar com qualquer coisa para se virar. Mas você está prejudicando o seu filho, é se preparar para poder ajudar do jeito certo. Minha filha, ela pode pegar o carro a hora que ela quiser, ou o meu da minha esposa, mas o carro está no nosso nome. E não acho correto eu, nesse momento, ela não trabalha, ela está estudando, ela tem um carro que vai ser 100% financiado pelo... Agora, por exemplo, ela acabou de formar, eu quero dar um carro para ela, pode ser possibilidade. Qual que é o erro disso? Mas olha para você ver, ela está sendo premiada por realizações, por conquistas. Mas não é porque simplesmente passou no vestibular. É porque agora ela está num momento diferente. É o meu ponto de pensar, é o que eu tenho recomendado, e tem muitos especialistas de finanças que falam sobre isso também.
Agora, vamos falar para aquela pessoa que está nos acompanhando e que chega num momento crítico com a família, sabe, Rodrigo? E que tá vivendo um problema no casamento, tá com o casamento conturbado, tá com a família descontrolada, tá perdido na situação financeira. Tem solução para isso? Tem como sair do abismo e começar a prosperar e salvar tudo isso? Tem, e é super possível. Agora é algo que é simples, Thalita, eu repito, é simples, mas não é fácil. E a primeira coisa que eu falo, é igual quando a gente entra no avião, o que é falado ali na comissão de bordo, na hora que você está no avião? Primeiro, coloca a máscara em você. Porque muitas vezes as pessoas dizem, o dia que meu marido, eu ouço muito isso, Thalita. Eu quero fazer um curso com você, Schumacher, mas o meu marido tem que ir junto. A minha esposa tem que ir junto. Você está colocando no outro uma responsabilidade que começa a transformação com você. E às vezes, Schumacher, desculpa, mas a pessoa nem quer. Né? E primeiro você precisa fazer para você. Depois incentivar de fato. Vale até como exemplo, né? Sim, porque a pessoa não quer. E não é porque não quer, porque ela está fazendo birra com você, porque talvez vocês não estão num bom momento no casamento. É porque ela tem traumas da criação, Thalita. Ela viu o casamento dos pais acabando por causa disso. E isso traz para dentro de casa uma relação que, tipo assim, ela nem sabe do problema. Então, se você começar a se ajudar, você vai transformar. O que eu tenho de casos de famílias que são transformadas porque um permite começar. Lógico que se os dois estiverem juntos, a chance de ter resultado é muito maior. Eu incentivo muito isso. Mas trazer a visão, comece a se ajudar, comece a trazer para você. Trouxe a importância de entender. Só vou na academia se minha esposa for comigo, se meu marido for comigo. Você já está arrumando uma desculpa para não ir. Se estiver chovendo, você não vai. Se estiver com sol, você não vai. E daqui a pouquinho nenhum dos dois estão indo. E aí trazer essa relação. Como que eu começo uma transformação? E não é de um dia para o outro. E igual a academia. Academia, quando você começa a ir, o que acontece com o seu corpo? Começa a doer. Finanças é a mesma coisa. Imagina um casal está brigando por causa de dinheiro e vão num curso de finanças. Eles vão escancarar um monte de problema. Qual que é a tendência? Brigar mais ainda. No primeiro momento, né? Porque ele é um momento de transformação. E aí, se você não tem a resiliência, não tem a questão tipo assim, do propósito definido, você desiste no início. E isso é uma pena, porque isso termina muitos casamentos. Eu tenho de amigos, parentes, pessoas que muitas vezes estão próximas de mim que perdem um casamento por causa de dinheiro, é coisa absurda. É o maior motivo no mundo de separação. No Brasil, segundo pesquisa, é o segundo. Mas é algo que as pessoas muitas vezes nem permitem ser ajudadas por buscar, talvez, a solução no outro. Talvez E é uma desilusão achar que vai separar e vai resolver o problema financeiro, né? Não, e muito, porque a pessoa não vai mudar o perfil, nenhum dos dois, a não ser que exista um incômodo. Então, a primeira coisa que a pessoa está incomodado, estamos tendo problemas no nosso casamento por causa de dinheiro. Não deixe esse incômodo virar acomodação, não. Não deixe esse incômodo voltar ao cenário anterior, porque depois é mais um incômodo, até chegar um momento que existe um rompimento. Então, tem que ter ali o incômodo, mas esse incômodo tem que gerar o quê? Decisões. Vamos nos desenvolver? E nós vamos falar um pouco sobre o processo da construção de uma transformação. Porque o incômodo é o primeiro passo, mas a transformação ela não vem só com incômodo. Não. É uma linha, né? Sim. É uma linha do tempo. Então, vamos começar a falar sobre isso? Vamos. Primeiro passo, fez uma autoavaliação, se permitiu entender que tem um problema financeiro. E aí? Procura o Schumacher? Então, vamos lá, não procure nem o Schumacher, é uma opção, então procure o Rodrigo Schumacher, me siga aí no Instagram também, se quiser receber conteúdos como esse, com mais constância, no YouTube também, mas procure outros mentores financeiros, entenda que não adianta você procurar e não comentar, não interagir, não colocar em prática, porque o que acontece? Quando você se incomoda com algo, e eu vou trazer uma relação até, por exemplo, com o tamanho da sua barriga, eu estou incomodado com o tamanho da minha barriga, por exemplo, e aí eu me incomodei com isso, o que eu tendo a fazer? Eu tendo a tomar uma decisão. Vou diminuir o tamanho da minha barriga. Estou me incomodado com o meu saldo bancário. Com um saldo bancário no nosso casamento, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou falar assim, vou tomar uma decisão. Vou ir numa palestra gratuita com o Rodrigo Schumacher, por exemplo, e te convido para participar de um evento gratuito, se você não me conhece, aqui no centro de Betim, ou de forma online também. Você tomou essa decisão, vai. Porque deixa eu te contar um segredo. Você sabia que a maioria das pessoas que se incomodam tomam uma decisão, não vão? Por que não vão? Porque vai dar trabalho de ir. Ela vai ter que, talvez, deixar de ver um jogo do time de futebol dela para ir num evento. Ela vai ter que, talvez, deixar de ficar mexendo no Instagram com entretenimento para ler um livro de finanças. E aí uma decisão, ela vira o quê? Uma acomodação, porque não criou meta. Então, nosso terceiro passo, primeiro se incomodou, tomou uma decisão,
Cria metas claras. Agora entra algo que a gente começou a falar sobre definir o motivo. Por que eu vou na academia? Eu vou na academia porque eu quero reduzir o tamanho da minha barriga, porque eu quero melhorar nos esportes que eu pratico, porque quero trabalhar minha mente, porque o meu objetivo é perder 10 quilos até o final do ano, porque eu estou preparando para correr uma maratona. Então, olha para você ver, se eu definir motivos claros, porquês claros, aquela decisão vira uma meta. Aí eu começo a dizer assim, eu vou na academia pelo menos 2 vezes por semana, a partir dessa semana, na terça e na quinta, às 8 horas da manhã. Só que a maioria para aí. Ela para na decisão, ela não cria meta, porque a meta incomoda. Finanças é a mesma coisa. A pessoa fala assim, tomei a decisão de ler um livro, sabe o que acontece com o livro, Thalita? A pessoa não lê. Ou se ela começa a ler, sabe o que ela fala? Que chato. Por quê? Porque esse assunto está voltando aonde, Thalita? Lá na criação. E ela lembra de quê, Thalita? Dos pais brigando sobre dinheiro. E aí, qual que é a chance dela ler esse livro? Porque ela tomou uma decisão, mas não criou meta. Falou assim, eu mesmo que eu não goste, eu vou ler. Porque não vai ser gostoso. Quem faz um treinamento comigo, é gostoso investir? Não é, lógico que não é. O gostoso é você gastar, mas para você gastar do jeito certo, você tem que ter reservas. Então aí você criou metas, o que vai acontecer, Thalita? Se você está fazendo, se você está indo na academia, se você está fazendo os investimentos, se você está entrando na Araújo, por exemplo, para comprar remédio e fala assim, hoje é só remédio, porque nós vamos viajar para Porto de Galinhas no final desse ano, a gente está evitando um consumo inconsciente, não vou comprar chocolate toda vez. Aí você criou o que, Thalita? Você criou um hábito. Mas desde que você vá. Desde que você faça constantemente. Faça. É um processo de construção que vai doer, vai incomodar, vai ter momentos desafiadores, vai ter momentos que vai dar vontade de desistir. Mas se você chega no momento que você criou um hábito, daqui a pouquinho você já está comprando o segundo livro de finanças, está lendo, daqui a pouquinho você está participando de uma live comigo, está participando de uma mentoria, um direcionamento. Por quê? Porque você chegou num ponto que você rompeu aquele momento que a maioria desiste, e você foi para a pessoa que criou um novo hábito. E criou um novo hábito, o que vai acontecer? Transformou. A barriga diminuiu de tamanho, o saldo bancário já começou a construir as reservas, as dívidas já começaram a ser pagas, e aí existe uma transformação, primeiro em você, que transborda em quem? Quem está do seu lado, e principalmente nas pessoas que você mais ama. Quem que são as pessoas que você mais ama? Seus filhos. E sabe o que vai acontecer? Uma família educada financeiramente vai surgir de você. Por quê? Porque você se incomodou, tomou uma decisão, criou metas do jeito certo, e, consequentemente, novos hábitos foram criados, e aí vem a transformação. E aí fecha um ciclo. Tem meta, aí tem dívida. Por exemplo, nossa meta é comprar uma casa. Vou financiar essa casa. Teoricamente, você faz uma dívida. Tem diferença entre fazer dívida e ter problemas com dívidas? Eu digo que ter dívida não é problema. As pessoas falam assim, por exemplo, 80% dos brasileiros estão endividados. Isso por si só é um problema? Não. O problema é essa dívida virar uma inadimplência. O problema é essa dívida ela fazer sem nenhuma clareza de se está caro ou barato a taxa de juros. O problema é a pessoa muitas vezes ficar criando dívida a vida inteira para realizar algo. E com aquela crença que criou, quem não tem dívida não conquista nada. Quem não tem dívida não viaja, não realiza. Então as pessoas muitas vezes criam essa conexão errada. Então entender que dívida é uma coisa e inadimplência é outra. Condição de pagamento. Por exemplo, empresários estão me vendo aqui agora. Pô, não tem nenhum problema ele fazer uma dívida para empreender, para ampliar aquele negócio dele. Eu desconheço grandes empresários que não tenham dívidas. Muito comum. Agora, o problema todo é o seguinte, as famílias que muitas vezes vivem a vida inteira, por exemplo, trocando de carro, fazendo dívida. Muitas vezes trocando de carro e criando aquele vício de financiamentos. Aquelas pessoas que muitas vezes falam assim, eu vou comprar uma casa, ok, não quer dizer que você não possa entrar no financiamento imobiliário, mas qual que é a taxa de juros? Quanto tempo que você vai? Qual que é a sua estratégia para pagar esse financiamento? E aí, quanto que está comprometendo da sua renda? Porque talvez essa dívida que você fez é algo que é impagável. E daqui a pouquinho você está perdendo algo porque você comprou algo que você não tinha condições de comprar. Então, trazer essa relação, condição de pagamento para você ter uma dívida. As pessoas estão muitas vezes falando assim, dá para me pagar isso por mês, mas qual que é a taxa de juros? Qual que é a relação? Não pode se entender dessa forma. A gente tem que entender que o nosso dinheiro tem que trabalhar para a gente. E trazer essa relação é importante demais. Aí tem o próximo passo, né? Saber que a dívida não precisa trazer um problema, ou vários problemas junto com ela. E aí as pessoas falam, ok, estou aqui com uma vida financeira organizada, segui todas as dicas do Rodrigo Schumacher, estou fazendo com ele lá a minha mentoria, consigo planejar o futuro da minha família, o futuro da minha empresa. Ou não tenho uma empresa ainda, mas eu quero empreender. Quero mudar de carreira, quero ampliar o meu futuro, quero pensar mais para frente. É um passo importante também?
Muito importante. Eu vou até dar um exemplo do que aconteceu na minha vida. No dia 11 de abril de 2017, eu fui demitido. E 3 meses depois, eu estava começando a empreender. Eu costumo até dizer que o maior livro de todos os assuntos é a Bíblia, e lá fala que cada um de nós tem um dom de acordo com a graça que nos foi dada. E eu não tenho dúvida nenhuma que eu tenho um dom de desenvolver pessoas. No banco, durante muito tempo, eu desenvolvi pessoas. Foi o meu melhor momento na carreira bancária, quando eu era gestor, que eu treinava pessoas. E aí, quando eu saí do banco, o que eu fiz? Primeira coisa, eu tive clareza que eu poderia ficar 2 anos de braço cruzado em casa, que eu pagaria todas as minhas contas sem reduzir meu padrão de vida. Porque teve um planejamento financeiro adequado. Sim, porque durante toda a minha vida eu aprendi algo básico com meu pai, que se pague primeiro. Recebeu, guarda e gasta. Mas na sequência. Então, tira do seu investimento e gasta, e planejando isso. E eu sabia que eu sairia do banco em algum momento. Aí, no dia que veio a demissão, o que aconteceu, Thalita? Eu fui buscar o autoconhecimento. E o maior treinamento que eu fiz na minha vida foi um treinamento de formação em coaching na Febracis, na época. Treinamento de inteligência emocional voltado para o Rodrigo. E lá foi falado um momento, qual que é o seu propósito de vida? E, Thalita, eu estava pronto para abrir um restaurante. Pensava, talvez, até onde que meus pais moram, que era no centro de Betim, porque minha esposa cozinha muito bem. E aí eu falei, restaurante. Thalita, eu ia queimar o meu dinheiro ali. Porque eu ia fazer algo para ganhar dinheiro. E aí o que aconteceu, Thalita? Eu fui buscar o autoconhecimento. 3 meses depois eu abri uma empresa de treinamento financeiro e emocional. Empreendo já tem mais de 7 anos, mais de 10 mil pessoas treinadas. Mas por quê, Thalita? Porque 2, 3 semaninhas depois eu estava comprando a sede da minha empresa com reservas que eu tinha feito na época do banco. Olha para você ver o tanto que foi válido. Quando eu tive meu carro roubado, lá em 2004 aproximadamente, eu não tive que chegar no banco fazer empréstimo, eu tinha reserva para comprar outro. Aí quando a minha filha falou, vou fazer medicina, eu falei assim, filho, o cursinho está pago. Imagina o tanto de oportunidade que eu teria perdido se eu não tivesse tido essas reservas. E sabe o que eu fui de fazer, Thalita? Eu fui de procurar o que eu vim no mundo para fazer. Porque nesse curso de autoconhecimento falou sobre propósito, né? Para que serve essa caneta? Para escrever, concorda? Sabia que se quiser, a gente pode furar balão com ela? Mas não é o objetivo dela. E a grande maioria das pessoas, muitas vezes, tem que viver uma vida fazendo o quê? O que não gosta, porque não tem reservas para planejar um empreendedorismo, para talvez mudar até de empresa, para correr um risco um pouco maior. Por quê? Porque muitas vezes não tem o quê? A base para talvez durante um tempo poder buscar o seu propósito também. E não é abandonar tudo e buscar, mas se planejar, porque eu sabia que eu sairia do banco. Aquilo não me sustentava mais. Foram 3 instituições que eu testei no finalzinho, pode-se dizer. E a água descendo nos olhos. Mas eu estava claro também que quando eu saísse, eu não ia de cara procurar um emprego no banco de novo. E tive propostas. Por quê? Por causa das reservas. Imagina se eu não tivesse. Minha filha pedindo para estudar, minha esposa... O que eu ia fazer? Eu ia voltar a fazer algo que eu sabia fazer. Quero trabalhar em banco. Então, olha a importância da pessoa ter reserva durante a vida também, o tanto que me ajudou e pode ajudar as pessoas também. E não precisa ser muito, né, Schumacher? Pode ser, você contou, e esse ponto me chamou muita atenção, R$20. A gente fala de realidades muito diferentes, né? De pessoas que, às vezes, R$20 corresponde a uma boa parte da sua renda, né? Enfim, do mês. Tem gente que R$2.000 não quer dizer nada, né, para guardar. Mas o importante é guardar. Tem o mínimo, tem o máximo? Eu falo que todo milionário começou com quanto? Com R$1. E olha o que eu estou falando, gente. Muitas vezes as pessoas estão querendo chegar no objetivo, não quer dizer que você tem que ser o milionário. Talvez isso não seja o seu objetivo ainda, mas entenda que 1 milhão hoje também não compra quase nada, hein? Então faça essa reflexão para a vida. Mas olha para você ver. As pessoas estão esperando ter muito para começar, o dinheiro sobrar para começar. E está aí um segredo do fracasso. Esperar sobrar. Ou esperar ter muito para começar a investir. Então, dê o primeiro passo. Vou te trazer uma relação direta com algo que eu faço na minha vida. Eu gosto de correr. Inclusive, essa semana eu fiz uma corrida com a meia maratona. Foi promovida aqui na minha cidade também. E é algo que eu faço constantemente. Já tem mais 3 corridas marcadas para esse ano. Mas quando eu comecei a correr quanto? 1 quilômetro. Para quem quer de Betim, foi na pista de caminhada lá do Teuto. Lá tem exatamente 1 quilômetro. Esse era o meu objetivo. Hoje eu corro 42. De uma forma relativamente tranquila. Mas porque há 7 anos atrás... objetivo. Não tinha objetivo de correr maratona. Aí que está a grande diferença. Aí eu volto no caso da paçoca, olha para você ver. Isso foi consequência do processo. O objetivo era correr. Para quê? Exercitar, trabalhar a mentalidade, orar, estudar, fazer um monte de coisa.
E aí olha o tanto de coisa que veio junto com o processo. Aí vieram as corridas, vieram os objetivos. Agora o objetivo é correr maratona até os 80 anos. Mas foi consequência. Mas começou com 1 quilômetro. E aí, muitas vezes, as pessoas estão querendo, talvez, correr a maratona, mas não estão dispostas a começar com 1 quilômetro. Então, quando a gente fala de R$20, de R$10, Thalita, eu tinha clareza. Eu lembro que, na época, foi o menor valor que eu podia investir num plano de previdência para minha filha. Eu só não fiz menor porque não tinha menor do que esse. Era o menor. E, Thalita, estava longe de sobrar, só que aquele valor era debitado no dia que eu recebia o meu salário. Eu morava num barracão em que eu estava grato, mas não estava feliz. Foi um momento quando chovia, nós estamos num momento de chuva, por exemplo, chovia mais dentro da minha casa do que fora, muitas vezes. E naquele momento, talvez eu pensava, vou entrar no financiamento imobiliário. Por quê? Porque a emoção vem à tona. Mas aí tinha um propósito. Eu vou guardar dinheiro para minha filha, eu vou guardar dinheiro para comprar minha casa, eu vou guardar dinheiro para outros objetivos. Então, ter essa clareza é importante. Então, quem está nos vendo aqui agora, entenda o seguinte, comece, que seja com qualquer valor, mas crie o hábito, porque se você começa a guardar algo, você começa a sonhar mais, você começa a ir no shopping e gastar menos, você começa a consumir de forma consciente para gastar mais, tá? É o gastar menos agora para controlar o consumo para o quê? Para gastar mais. Então, a relação é totalmente indireta, como a questão da paçoca. O que aquele vendedor não aproveitou, ele nem sabe que ele receberia. É o que acontece com a pessoa que espera pagar as dívidas para começar a investir. Ela nem sabe o resultado que ela vai ter, por isso que ela não começa. A gente vai e volta na questão da relação, né, do emocional com o dinheiro. E aí a gente volta também naquele assunto que a gente trouxe de que as pessoas têm medo de falar de dinheiro. Por quê? Liga as mãos. Então, olha para você ver. Quando a gente faz essa interligação entre nossos neurônios, vamos entender que isso aqui seja os nossos neurônios, aquilo que a gente tem clareza sobre dinheiro. O que a Thalita aprendeu sobre dinheiro, por exemplo, com a vida? Que quem casa quer o quê? Casa. Casa. Thalita aprendeu também que a pessoa tem que guardar se sobrar, é isso? Sim. A Thalita aprendeu que o investimento mais seguro em banco é qual? Poupança. Poupança. Então, observe o tanto de aprendizado que você teve sobre dinheiro. Thalita aprendeu que dinheiro não dá em? Árvore. Então a gente começa a entender um monte de coisa, a Thalita entendeu que quem compra terra não erra. E aí a gente começa a entender, quem compra terra não erra, dinheiro não dá em árvore, o investimento mais seguro é a poupança. Será que isso é verdade, Thalita? E talvez essas certezas mentirosas vão ficar com a Thalita a vida inteira. Até o momento que a Thalita fala assim, deixa eu romper isso. Eu estou me incomodando com isso aqui. Isso não é verdade. Aí as pessoas começam a romper essa questão que vai doer, vai incomodar. Para criar um novo hábito vai ser desafiador. Mas aí o conhecimento, a informação, o ouvir diferente, repetir, muda. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai mudar não é só os seus resultados, como das próximas gerações também. Que aí você vai começar a questionar. Não quer dizer que não deva comprar terra. Eu até entendo que todo brasileiro que está nos vendo aqui agora, você tem que investir em imóveis sim. Você tem que ter sua casa própria sim. Você tem que ter imóveis para diversificação sim. Mas cuidado em ter essa certeza que quem compra terra não erra. Eu digo com toda sinceridade para você, a grande maioria dos que compram erram feio demais. Inclusive, isso aconteceu na minha vida quando eu comprei o meu centro de treinamento achando que era um investimento. Se fosse vender hoje, eu teria tomado um mega prejuízo. Mas eu gerei renda com ele, é diferente. Lá que eu desenvolvo, lá que eu faço os cursos, o processo, mas está longe de ter sido um investimento. Está longe de ter sido um investimento para me gerar renda. Longe disso. Está longe da poupança ser o mais seguro. Não é e nunca foi. E as pessoas estão começando a entender isso. E por quê? Porque estão buscando conhecimento. Então, mudar essa certeza é desafiador demais. Você deve ter visto um programa que chama Chaves, não viu? Sim. Quem que é o herói do Chaves? Quem que é o responsável, o principal, o protagonista do Chaves lá? O Chapolin? O principal é o Chaves, né? Sim. Que mora lá dentro do barril, não mora? Uhum. E aí eu te pergunto o seguinte, ele é o mais escasso ou mais próspero? O mais escasso. E aí, quem que está vendo? São pessoas que muitas vezes querem ser validadas com o herói. Sim. Como que as novelas são feitas? Como que os programas de televisão são feitos? Como que os reality shows são feitos? Para conectar com quem? Com a grande massa, com a grande maioria das pessoas. E se você não questiona essas verdades suas, o que acontece? Você vai levando isso a vida inteira e vai caindo em buracos intermináveis e a gente tem que ter muita relação de como que eu mudo. E sabe como é que você muda isso? Como é que eu mudo uma certeza mentirosa? Buscando outra certeza. E aí, como é que eu busco essa outra certeza? Buscando um curso, um desenvolvimento. Conhecimento, né? E vai doer. Ir na academia vai doer. Mas aí o que você vai entender? Que isso é um processo de transformação. Para transformar isso em quê? Em sabedoria. Então, se você pega o conhecimento e transforma em sabedoria, você consegue gerar muito resultado nessa. Aí, aquela pessoa que já prosperou,
né, que está bem, tá com a vida financeira tranquila, tá rica, o que elas sabem que a gente não sabe? Primeira coisa, ela se paga primeiro. Regra. Pessoa próspera, ela se paga primeiro. Pessoa que não é próspera, ela tem um conceito. O conceito da pobreza está claro. Primeiro você foca em gerar renda, sim, que é importante, mas depois você já paga as contas todas. Paga tudo. Fez isso, pagou as contas todas, o que vai acontecer? Não vai sobrar nada e, consequentemente, não vai guardar nada. E, consequentemente, o que essa pessoa que ela está focando em gerar renda ela vai fazer? Quando ela gerar mais renda, ela vai o quê? Gastar mais. Consequentemente, ela fala assim, ainda não ganho o suficiente para guardar. E ela vai no cenário. E no momento que vier uma crise? Um problema? Gerou. E aí, como é que resolve isso? E aí, a pessoa próxima, o que ela faz primeiro? Ela recebeu o dinheiro, ela já se paga. E aí, na sequência, ela paga as contas. Eu criei uma metodologia que chama metodologia 70-20-10. Então, olha para você ver. Se você pega, por exemplo, recebeu meu salário. E quando eu falo 70-20-10, você pode começar isso com outros percentuais, tá? Esse aqui é um percentual para direcionar. Mas você recebeu. Você pega e fala assim, olha, eu vou pegar 30% do que eu ganho, eu vou separar isso aqui para doações, vou separar isso aqui para sonhos, para liberdade financeira, para pagar uma dívida, por exemplo. E com 70% eu pago todas as minhas contas. Rodrigo, não dá com 70, eu preciso de 120 para me pagar. Então eu vou falar com você o seguinte, recebeu, guarde R$20. Inicia o processo para você chegar depois nesse objetivo. Doe parte para que você entenda que você é uma pessoa próspera e vai ajudar muita gente. Então, trazer essa conexão. Pessoas prósperas são pessoas que elas valorizam o dinheiro para trabalhar para elas. Elas entendem que não tem que ficar o tempo todo trabalhando para gerar sua renda, não. Elas têm que trabalhar, e o dinheiro tem que trabalhar para elas também. Pessoa próspera, quando ela está dormindo, o dinheiro está caindo na conta dela para que ela possa o quê? Rezar mais sonhos, para que ela possa ajudar mais gente. Então, trazer essa conexão, isso é o mais claro, o mais direto. Pessoa próspera não gasta tudo que ganha. Ela se paga primeiro e ela consegue ter clareza naquilo que ela vai ter lá na frente. Está dormindo, o dinheiro está caindo na conta com o investimento certo? Sim. E não em investimentos como a maioria das pessoas fazem. Que seria, no caso, poupança, por exemplo, imóveis que sequer vão ser valorizados, né? A falsa sensação, compras de frota de carro para virar carro de aplicativo. Hoje tem muito isso também, né? Sim, não quer dizer que não possa fazer, mas diversifique, gente. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Entendo que isso aí pode ser um processo, mas é muito bonito na teoria. Tem muita gente que fala assim, o melhor cenário possível é você comprar uma carta de consórcio, o melhor cenário possível é você usar... Depende, cada caso é um caso. Qual que é o seu momento? Então, trazer essa clareza, trazer a sua percepção de como que você vai direcionar isso. Não é porque deu certo com um que vai dar certo com você, não. O mundo, na teoria, ele é diferente da prática. Então, trazer essa conexão. Qual que é a sua realidade? Entendeu? Então, por isso que você fala, comece com R$1 que seja, mas inicie. E aí a pessoa pensa, tá, ouvi esse podcast, estou vendo aqui nas redes sociais, eu quero alcançar uma liberdade financeira. Esse ano ainda, 2024, dá para começar a construir isso? Então, você vai falar alcançar em 2024, diria... Para a grande maioria das pessoas é o seguinte, a única forma seria talvez jogando a Mega Sena e ganhando, né? Mas começar dá. Começar, lógico, e esse é o primeiro passo, uma coisa da corrida. Comecei com o primeiro quilômetro. E começar onde? Então, para você que está me vendo aqui agora, eu digo que é uma dica que vai dar certo com todo mundo. Se paga primeiro, por exemplo, a partir de R$1 que seja, num LCI de um banco digital. Pessoal, Rodrigo, mas eu não sei o que é isso. Deixa eu dizer, é uma renda fixa com o mesmo risco da poupança, só que tem uma diferença nesse investimento. Você não pode tirar ele antes do prazo de determinado lá de vencimento. E você já começa a construir algo pensando no seu futuro. Porque, Thalita, você conhece alguém que está aposentado pelo INSS que está bem de vida? Não. E aí quem está nos vendo também não conhece. Se você conhece alguém, é porque essa pessoa fez algo diferente. Ela investiu em imóveis, ela fez outra coisa. Imóveis, Rodrigo, investiu. Imóveis pode ser investimento. Para a minoria das pessoas, vocês vão entender. E eu digo, você deve ter imóveis também. Mas o que eu queria trazer como relação para você? Você não conhece ninguém que está aposentado pelo INSS, né? Agora eu pergunto para você que está me vendo aqui agora. O que você está fazendo para você não cair nesse mesmo buraco? Porque INSS tem 2 significados, do meu ponto de vista. O primeiro deles, Thalita, o I de INSS significa isto. O N significa não. O S, será. O outro S, suficiente. E você acabou de me provar, e quem está nos vendo aqui agora também acabou de provar, você não conhece ninguém que está aposentado bem pelo INSS, que tem um bom plano de saúde, que tem uma boa condição. 1% das pessoas que se aposentam no Brasil conseguem pagar as próprias contas só com
o INSS. Olha que buraco gigantesco. 99% das pessoas ou dependem de parentes e podem relacionar na família de vocês. Ou vivem numa escassez absurda, ou tem que continuar trabalhando para pagar a conta. Então, o que eu trago como clareza? Isto não será suficiente. E para grande parte das pessoas, Thalita, não vai ser nem seu. Então, isto não será seu. Então, tem 2 significados. Então, qual que é o direcionamento que eu dou? Comece a construir a sua liberdade financeira, independente do momento financeiro que você esteja. Aí a pessoa pode estar no centro e falar assim, Rodrigo, é fácil falar. Quero ver fazer. Tudo certo. Cada um terá a aposentadoria que merece. Por quê? Construir, né? Sim, não existe processo. Se você não construiu, vai cair num buraco que você está vendo a maioria. E tende a ser pior ainda. Porque lá na frente o consumo vai estar ainda mais incentivado, as coisas vão estar mais fáceis de ser realizadas. E o que vai acontecer? Quando a pessoa não tem um planejamento, um direcionamento? Ela vai continuar consumindo. Então, é começar hoje. Então, inicie, entenda que isto é algo que você tem que construir. Entenda com muita clareza o que eu estou falando. Não dependa do governo para dar educação financeira só para os seus filhos. Coloque você, educação financeira, dentro da sua casa. Entenda o que vier é lucro. O que você vier receber em relação ao INSS, entenda, infelizmente, será uma esmola. Agora, reitero com você que está me vendo aqui agora, não deixe de pagar o INSS, tá? Não cometa essa loucura. Tem pessoas que dizem, não, eu não vou pagar, não. Muito pelo contrário, tem que pagar, mas não conte com ele, porque é um seguro. Significa Instituto Nacional do Seguro Social. Então, pague o INSS, mas não conte com ele. Faça você a sua liberdade financeira. Você falou aí do governo, e é uma pergunta que eu queria te fazer. Qual que é o papel das instituições financeiras e do governo nessa assessoria financeira do brasileiro hoje? Infelizmente, é minúsculo ainda. É um assunto que ele começou a ser falado. Acho que agora eles estão entendendo que esse assunto é sério demais. Isso está impactando depressões, está impactando divórcios, está impactando a própria economia, porque o dinheiro não está circulando do jeito que deveria. Mas ele é muito embrionário ainda, Thalita. Eu falo que eu trabalhei durante 17 anos no mercado financeiro. Agora que eu estou começando a ver as instituições financeiras começando, de alguma forma, a querer educar os seus clientes. Porque, na verdade, os bancos eles estão querendo entregar para o cliente aquilo que é bom para ele, né? É uma poupança da vida, é um CDB com a rentabilidade ruim, é um título de capitalização, é um consórcio. Então, se ele instrui o seu cliente, o que o cliente vai falar? Eu não quero essas porcarias que vocês estão me oferecendo. E aí, consequentemente, o que vai acontecer? Vai reduzir a margem de lucro. Só que o banco está dando um tiro no próprio pé. Porque ele está construindo o quê? Clientes que, muitas vezes, eles se afogam antes mesmo do processo, porque eles se endividam tanto, chega um momento que eles não conseguem nem dar rentabilidade para o banco mais, porque eles não investem na base. Uma coisa das instituições públicas. Infelizmente, esse assunto ele é um assunto de construção a longo tempo, é tijolinho a tijolinho. E aí, quando não tem essa percepção clara de resultado imediato, o que eles falam? Vai deixando para lá. Vai como se fosse o seguinte, tem um lugar precisando de pavimentação, mas precisava de cuidar do saneamento, né, embaixo. Vai estar com o asfalto por cima. Aí vem a chuva... Mascara aquilo ali, né? Sim, porque é isso que dá voto, isso que muitas vezes traz. E aí, quando eu vejo, por exemplo, instituições públicas incentivando um empréstimo com a taxa mais barata, que não sei o quê, isso não resolve. Tem que trabalhar a mentalidade. Eu fico pensando, por que as instituições públicas não investem no desenvolvimento financeiro das empresas? Dos seus servidores públicos, as empresas não investem no desenvolvimento dos funcionários. O tanto de empresa, Thalita, que está perdendo colaboradores por questões financeiras é absurdo. Mas muitas vezes a empresa, como ela não tem um resultado imediato, ela fala, não, vou desenvolver ele, eu tenho que desenvolver ele, como que ele atende melhor, como faz isso, vou desenvolver na questão pessoal dele, e você tem que correr atrás disso. Então, é minúsculo a participação ainda. Então, não dependam do governo, mesmo porque também... É aquilo que eu falo, se você vai só na escola e aprende algo e não leva isso para dentro da sua casa, não vai adiantar muita coisa, não. A grande maioria das pessoas estiveram em tabela periódica durante uns 10 anos de estudo, né? E aí, se eu perguntar para quem está nos vendo aqui agora, qual que é o símbolo de prata? Você teve isso durante uns 10 anos no seu estudo, não teve? Você não sabe, né? Tá vendo? Finanças acha que se estiver na escola vai resolver o problema também? Se você não segue no Instagram, educadores financeiros, se você não lê um livro, se faz um curso, seus resultados não estão bons, então isso é muito sério. Então, trazer essa relação de que, eu preciso de, lógico, buscar que as instituições promovam isso. Acho que isso é muito importante, sim. Está aí o desafio para os políticos, invista na educação financeira aí dos moradores aí da sua cidade, invista aí na educação financeira aí nas escolas da sua cidade,
Mas empresas também, dê valor para isso, isso é muito sério. Você vai conseguir ter colaboradores muito mais engajados, muito menos, talvez, deprimidos, porque você vai fazer algo que a maioria não faz. Mas, colaborador, essa responsabilidade é principalmente sua. Servidor, essa responsabilidade é principalmente sua. Morador da cidade, essa responsabilidade é principalmente sua. Se o governo não dá, construa você. Se eu dependesse do governo para bancar o estudo da minha filha na preparação, talvez eu estaria hoje falando que a culpa era do governo, por minha filha não poder realizar o curso dos sonhos dela. E aí eu até usei o governo, mas porque eu usei a preparação para que isso viesse a acontecer. Então, faça você esse processo. A gente está numa época do ano que tem o 13º, mas que muita gente se quer ver, né? Porque já comprometeu lá no começo do ano. Já antecipou. Tá fazendo dívida, já antecipou. Mas aí tem Black Friday. É Black Friday ou Black Fraud? Para a maioria, Black Fraud. Para as pessoas que buscam... Tudo na vida é assim. A maioria das pessoas, quando compram imóvel, perdem dinheiro. A maioria das pessoas que vão, por exemplo, chegar no momento de compras que são incentivadas como Black Friday, vão entrar em Black Fraud. Por quê? Porque a maioria, Thalita, não planeja uma compra. Imagine você vindo num shopping, aí você passa numa vitrine e vê um vestido bonito. Só que não está na sua lista de compra, mas é bonito. Veio para comprar um chinelo, vai levar um vestido e uma bolsa. E comprou um chinelo, veio para tomar um sorvete, ou veio para ir no cinema com seus filhos, com o seu marido, e veio aqui, comprou uma bolsa, comprou um vestido. E aí, olha para você ver, não está claro a viagem, não está claro o objetivo, aí está lá com uma promoção de 40% que você não está pesquisando, consequentemente, o que você fez? Você rasgou que seja 60% do valor do produto, achando que você o quê? Economizou. E qual a economia que você teve, Thalita? Nenhuma, porque você comprou uma coisa que você não precisava, que você nem queria, naquele momento que veio aquela decisão, e que você talvez até podia comprar, ou não podia, mas foi lá e fez aquela compra. Olha o que aconteceu. Então, para a grande maioria, não planeja, compra, vai no shopping para passear, Black Friday, deixa eu ir lá ver o que eu vou precisar. Não é assim. Eu vou comprar o quê? Por exemplo, eu tenho bem claro, minha esposa ela me pediu um tablet. Eu estou pesquisando esse tablet tem um mês. Vou tomar a decisão de comprar ele quando? Nesse momento de compras incentivadas. E o que eu vou fazer? Eu vou justamente nesse momento olhar, é Black Friday ou Black Fraud? Porque eu vou saber, eu estou pesquisando. Então, para você que busca, você vai buscar oportunidades. E quando a pessoa fala assim, é Black Fraud, sabe por que a pessoa fala isso? Porque ela não planeja, ela não direciona o consumo. Então, tem muita clareza nisso, que para você tem que ser Black Friday, mas você tem que planejar essa compra. Eu preciso? Eu posso? Eu quero? Está caro? Você pesquisou o preço? Tem cashback? Então, tem várias possibilidades para isso. Já falou de imóvel, já falou de planejamento, já deu dicas importantes. E a aposta esportiva? Então, sua visão sobre isso? Isso é um assunto extremamente, tipo assim, delicado. As pessoas te perguntam isso, né? Demais, mas na verdade, o que eu digo muito é que esse assunto está sendo muito falado, muito incentivado, inclusive pelas instituições públicas. E é algo que está já gerando resultados que estão sendo até talvez mascarados em relação ao aumento do endividamento das pessoas. A gente teve exemplos aí em agosto, 3 bilhões dos recursos destinados a bolsas, família, foram destinados a apostas esportivas. Os funcionários saem da empresa muitas vezes fazendo algo que não gostam, talvez estão fazendo algo pela circunstância da vida, furando o balão, entram no ônibus e na hora que ela vê no ônibus divulgação de apostas esportivas, e naquele momento que ela está ali pensando em um monte de problema, ela acha que ali é uma solução. A aposta esportiva incentiva única e exclusivamente uma coisa, do meu ponto de vista: ganância. Então, a aposta esportiva incentiva a ganância e muitas vezes as pessoas falam quando ganham e não falam quando perdem. E mesmo que ganhe, ela vai perder isso em algum momento. Quem ganha é a banca, Thalita. Não tem como, tipo assim, ter outro resultado. E é uma pena ver aí como até instituições que deveriam colocar uma regra maior nesse processo, abrindo casas de aposta também para incentivar isso. E isso é algo que essa bomba está estourando. E eu não sei até onde que nós vamos chegar, mas está gerando muitos problemas e o número de pessoas inadimplentes está aumentando cada vez mais. E um dos motivos está aí, nesses jogos que são muitas vezes manipulados e tem muita coisa envolvida por trás disso. Interesse de várias partes. Você fala muito de investimento, de planejamento, mas em relação ao investimento, só pode investir quem está 100% com o dinheiro, tranquilo, na conta, ou quem está endividado também? Eu tenho um método que eu queria que chama método IGC. Até o treinamento que eu construí, ele trabalha muito essa ideia da pessoa ao mesmo tempo investir, gerenciar e conquistar. Reitero, qualquer pessoa... E que você pode começar com quanto? Com R$1.
E por mais absurdo que pareça, a pessoa fala, mas o principal tem que ser eu gerenciar melhor, para o dinheiro sobrar, o principal tem que ser... Não, o principal tem que ser você gerar renda. Mas entenda o seguinte, é fundamental que você faça essas 3 coisas ao mesmo tempo. Eu fico, tipo assim, muitas vezes até querendo propagar isso para o máximo de pessoas. Independente do momento financeiro que você esteja, você que está nos vendo aqui agora esteja, entenda que você precisa de fazer as 3 coisas ao mesmo tempo, porque a maioria das vezes estão focados em quem conquistar. E esquecem do gerenciar e esquecem do investir. E aí, mais dinheiro na mão de quem não sabe cuidar, não tem gestão, não tem investimento. Então, se você começa a fazer as 3 coisas ao mesmo tempo, muita coisa começa a mudar. Então, tá endividado, talvez o início dos investimentos, não estou dizendo para você não pagar suas dívidas e investir. Não é isso que eu estou falando. Estou falando junto com o pagamento das dívidas. Ah, mas não sobra. Você pode começar com R$1. Ah, mas R$1 é muito pouco. Aí começa a murmuração, Thalita. Aí começa aquele momento da pessoa fala assim, quem que o momento perfeito não vai chegar, não vai mudar, a não ser que eu comece a fazer algo diferente. Então, experimente fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Vai doer, vai incomodar, não vai ser de um dia para o outro, não vai ser uma transformação, não vai ser algo que vai acontecer da noite para o dia. Mas é um processo que vai ser igual o caso da paçoca que eu falei. Tem muita coisa que você vai conquistar pelo processo. Ele não recebeu o celular, ele não recebeu o número do Pix, ele não recebeu as roupas novas. Por quê? Porque ele não aproveitou a oportunidade. Então, se você que está me vendo aqui agora não investir, você vai perder um monte de oportunidade. Inclusive, você vai num shopping no Black Friday e vai cair no Black Fraud. Inclusive, você vai talvez fazer igual alunos meus, que foram, por exemplo, fazer viagem dos sonhos de lua de mel com um cônjuge, chegou em Gramado e lá, sem ter casa na cidade que ele mora, comprou um condomínio fechado em Gramado com um empreendimento para gerar renda. Vê casos de alunos como que eu já desenvolvi, que está em casa no final de semana, um amigo liga e fala assim, tem um carro que é a sua cara. O cara não estava nem pensando em trocar de carro. Mas que o carro era a cara dele, ele decide no final de semana trocar de carro de impulso e depois ele vai ver a conta e fala assim, não dá para me pagar. Então, trazer essa consciência de que, eu preciso fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Então, o investimento não é o mais importante. O mais importante é gerar renda. Mas se você só gera, não investe e não gerencia, essa conta não fecha. Seguro de vida é importante? Demais. E eu falo que a grande maioria das pessoas que até falam de seguro pensam em seguro de bens, né? Mas, de carro, de casa, sim, né? Sim, do empreendimento. Carro, né? Agora, da vida. Por exemplo, olha o risco que eu corro se eu não tenho um seguro de vida. Se, por exemplo, eu não puder trabalhar, por algum motivo. O carro, lógico que é importante também, mas o mais importante é quem que provém o carro, quem que mantém o carro, mantém a família. Então, o brasileiro muitas vezes tem essa ideia, não, seguro de vida, não é para vou dar seguro para... Não, seguro é em vida. Tem vários seguros que são disponibilizados por empresas especializadas, não esses de banco, tá? Mas esses de empresas especializadas que vão te ajudar muito. Então, a gente tem que buscar, sim, MetLife da vida, Prudential da vida, são seguros que podem te ajudar como seguro de vida. Só que o problema, Thalita, é que esses seguros de vida também eles vendem para o cliente como se fosse o quê? Previdência. Porque eles vendem aquilo que eles não são. E aí o cliente se decepciona. Porque ele está adquirindo algo que está aquém do que ele queria. Então, eles aproveitam e vendem errado. Aí entra também aquela questão do conflito de interesse. E muitas vezes é um problema. Mas tem que ter. Sugiro que todo mundo pense seriamente nisso. E cuidado para você não, talvez, ter um mega prejuízo e deixar sua família na mão por não se proteger. Se você tivesse agora só R$100, o que você faria? Com certeza empreenderia. Teria o caminho a R$100. Você tem que gerar renda. Então a pessoa fala assim, é empreender, gerar oportunidade. Eu, particularmente, a primeira coisa que eu faria é vender alguma coisa. Uma paçoca? Que seja. E vender essa paçoca diferente da maioria. Eu gosto de dar exemplos sobre casos que muitas vezes as pessoas se procrastinam na largada, né? Tem gente que fala assim, eu não vou ficar naquele sinal ali não, porque esse sinal ali demora muito pouco para o sinal abrir e fechar. E aí o outro sinal hoje que demora mais está lotado de gente vendendo. Talvez está ali a oportunidade. Então está ali o momento. Então pensar diferente, pensar fora da caixa, pensar um pouquinho diferente nisso, mas empreender, gerar renda. Se eu tivesse R$100 hoje, eu venderia uma paçoca, eu faria uma coisa mais diferente. E trazeria a reflexão de conversar com cada um, entregar o número do Pix, fazer algo diferente, que aquilo ali vai prosperar e priorizar o quê? Investimento no meu negócio, que é ali. A pessoa ela não vai ganhar dinheiro, Thalita, simplesmente com investimento em banco. Costumo dizer o seguinte, se você guarda R$100 por mês, durante 40 anos, a pessoa pode falar, 40 anos é tempo demais, ok, você acumula mais de 1 milhão.
com R$100 durante 40 anos. É isso que vai resolver o seu problema? Talvez lá na frente vai te ajudar sim, mas não é isso que vai resolver agora. Mas você tem que entender o seguinte, é importante você pensar nisso lá na frente também. Então, guardar. Então, uma parte do que eu gerar com o meu negócio, guardar. Não colocar tudo no próprio negócio, que pode ser que eu tenha algum problema e não possa vender paçoca. E aí? De onde que eu vou tirar para me manter durante um tempo? Então, não coloque todos os ovos na mesma cesta, mas empreender, fazer a gestão disso e buscar gerar mais renda, mas paralelamente a isso, toda a renda que eu estiver gerando, eu separo algo, me pago, para que eu não dependa disso. Além das palestras, além da mentoria do Rodrigo Schumacher, quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando, para quem quiser conhecer um pouco mais, livros e filmes sobre finanças, quais você indica? Então, livro, eu falo que dos top 5, eu falaria que do quinto para o primeiro, tá? O Psicologia Financeira seria o meu top 5. Seria o quinto livro mais recomendado, um livro espetacular, fala muito da questão emocional do dinheiro. Falaria também sobre o quarto livro, Pai Rico, Pai Pobre, principalmente para empreendedores. É um livro que trabalha muito essa mentalidade de, primeiro, você gerou a renda, mas cuidado com não ter renda passiva sendo gerada durante a sua vida. Terceiro livro, Os Segredos da Mente Milionária. É um livro que trabalha muito essa questão de conexão. Lá fala que, felizmente, ou quem sabe, infelizmente, o jeito que você cuida do seu dinheiro tende a continuar do mesmo jeito a vida inteira. O segundo, O Homem Mais Rico da Babilônia. Nesse livro é sensacional, uma história simples, prática, direta. E o primeiro, mais importante livro, disparado, exatamente esse aqui, ó, a Bíblia. Porque aqui está o conhecimento, a sabedoria, aqui está a base de todo o processo. É daqui que fala que sem conselheiros os planos fracassam, mas com conselheiros há sucesso. Aqui que fala que o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque ele gasta tudo que ele ganha. Aqui fala que você tem que acessar a sabedoria. Aqui fala que você tem que não ser preguiçoso e fazer como as formigas, que no verão ela guarda para o inverno. Então traz um monte de conexão, trazer um monte de reflexão sobre o tanto que a gente tem que buscar o acesso e buscar a forma de ter uma vida próspera também. Então seria o top 5 aí dos livros mais sugeridos e comecem a ler Provérbios na Bíblia, por exemplo, que vai trazer muita conexão bacana também. E filme? Filme seria alguns. Delírio de Consumo de Beck Boom, filme que fala muito do consumo inconsciente, mostra uma história de uma pessoa que perde o casamento, perde os relacionamentos, perde um monte de coisa por causa do dinheiro, e até o momento que ela se transforma nisso, e mostra essa construção, esse incômodo, essa decisão, essa meta, esse novo hábito, mostra o tanto que é desafiador. Tem também o Até que a Sorte Nos Separe, só que Até que a Sorte Nos Separe tem 3. A gente tem que entender que o filme foi produzido para dar audiência. Então, o objetivo é ter uma análise crítica em cima do filme, entender que ainda ele está tendo sorte. Então, a sorte está acompanhando, mas vai chegar um momento que essa sorte não acompanha mais. E aí a gente tem que ter essa clareza dessa inversão. Mas trazer a ideia também que tem filmes como A Grande Aposta, muito bacana também, sobre renda variável. Tem um filme do Ike Batista, fala Tudo ou Nada, também sensacional sobre finanças, traz a relação de renda variável também para as pessoas aí que estão muito focadas em apostas, em processo. Está aí uma reflexão também interessante. Seria esses 3. Você errou no top 5 dos livros. No número 2 aí, tinha que ter o livro que vai ser lançado por Rodrigo Schumacher. Vai ser em breve, porque ele não está lançado ainda e vai ser... Ó, em Conta breve pra você gente um pouquinho. Então, esse livro ele já é algo que deveria ter sido lançado já há algum tempo. Eu falo que é algo que já está me incomodando. Eu estou na minha 3ª revisão desse livro. A gente busca muitas vezes fazer o melhor possível, mas não vai ter a perfeição. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, senão a gente não faz nada na nossa vida. Não existe melhor momento para casar, não existe momento para ler livro, para ter filho. A gente tem que ter esse entendimento. Mas é um livro que vai falar justamente sobre isso, sobre esse método, sobre essa questão de, muitas vezes, assim, não é porque eu estou num caos financeiro que eu não vou transformar esse resultado. E, diferente de grande maioria dos mentores financeiros, eu não falo algo porque eu tive momentos desafiadores na minha vida, mas mesmo nesses momentos desafiadores da minha vida, eu pude controlar essas emoções, baseado em muita coisa que eu acredito, tomei decisões certas e erradas, e nesse livro eu vou falar muito sobre isso também, sobre o que eu faria de diferente, falar também o que as pessoas que vão ler esse livro podem fazer diferente para terem um resultado melhor. Aprenderem a gerenciar, investir, conquistar, vou trazer um método para esse livro também, novos hábitos, como pede desconto do jeito certo, onde investir. Então, tem investimentos direcionados, Thalita, que vão ser válidos a vida inteira. Então, nós vamos falar bastante sobre isso nesse livro, para trazer essa ideia de que o dinheiro é emocional, mas nós podemos o quê? Mudar a nossa vida e mudar as nossas conexões sobre dinheiro, desde que exista uma permissão.
Vamos para uma parte que é legal agora, que é me diga em poucas palavras, tipo um ping-pong. Vou fazendo algumas perguntas aqui e você vai respondendo assim de forma rápida. Seu maior sonho? Ajudar o máximo de pessoas na área financeira. Eu tenho um sonho de poder prosperar na vida de milhares de pessoas, fazer grandes eventos. Então, esse é o objetivo. Compartilhar o máximo de conhecimento para ajudar pessoas a viverem uma vida muito mais próspera. O seu maior defeito? Eu sou muito exigente comigo, com as pessoas que estão próximas a mim, minha filha, minha esposa. Então, essa exigência, essa cobrança muito grande comigo mesmo. E sua maior qualidade? Eu quero demais ajudar as pessoas. Transbordar isso, mostrar. Esse é o meu maior objetivo. O seu maior erro? Não ter feito seguro no meu carro lá atrás. Não ter começado a investir em ações quando eu entrei no mercado financeiro. Seriam os dois principais. E o seu maior aprendizado até aqui? Que eu não consigo ajudar todo mundo. Só consigo ajudar quem permite. E isso tem uma crença de rejeição absurda. Isso vem de criação lá de trás, conexão. Muitas vezes meu pai não me acompanhava quando eu ia jogar bola. E, consequentemente, eu fiz isso com minha filha. Quando ela ia jogar vôlei, não olha para você ver a repetição de padrão, tanto que ele é sério. E aí minha esposa, que muitas vezes acompanhou. E aí eu me preocupo muito com isso ainda. Isso me incomoda, eu tenho falado muito nisso, mas eu fico muito, tipo assim, triste quando eu tento ajudar alguém e essa pessoa não tem resultado, mas porque ela não colocou em prática o processo. Isso é algo que me incomoda muito ainda. Quem mais te orgulha? Minha esposa e minha filha. Por quê? Minha esposa, porque ela é uma guerreira. Eu acho que eu fui muito injusto com ela em muitos momentos da minha vida, de cobrar demais, de exigir demais. Minha filha também, até falo que tem hora que eu falo, Rodrigo, menos um pouquinho. Acho que tem que, tipo assim, exigir menos e cobrar menos. Mas então são pessoas que eu entendo que eu tenho que exigir um pouquinho menos delas. Elas me dão exemplos demais. Eu vejo o exemplo da minha filha, a determinação, ela com o foco dela de passar num curso que eu inconscientemente falo assim, impossível. Porque eu olhei no meu ponto de vista. E ela foi lá e fez, porque ela determinou para isso. E ela tinha clareza nisso. Minha esposa, que durante, vamos considerar aí, 17 anos de casamento, eu sempre cobrando ela para trabalhar, eu sempre dizendo para ela, não, você tem que ajudar dentro de casa, e ela cuidando da família, da casa. E aí, depois, na hora que minha filha passou no vestibular, ela falou, agora está na minha hora da minha vez, de buscar o autoconhecimento. E hoje ela faz um curso que ela ama fazer. Então, vai ter uma mega psicóloga aí em breve, e eu tenho 2 pessoas dentro de casa que estão fazendo o que amam. Eu acho que, de alguma forma, eu fui injusto, mas, de alguma forma, também eu ajudei as duas. A sua maior alegria? A maior alegria foi... Está sendo agora poder ajudar pessoas na área financeira, que é algo que tanta gente precisa, e ver pessoas saindo das dívidas, ver pessoas prosperando, transbordando isso na família, ver casamentos não acabando por causa de dinheiro. Então, isso é algo que ajuda demais. E também o dia que eu fiquei sabendo que minha filha passou num curso que eu nem nos meus maiores sonhos imaginava que isso seria possível. Não conhecia ninguém, nenhum amigo, ninguém que tinha passado, e ela realizou aquele objetivo. Então, foi muito óbvio. E a maior tristeza? Quando roubou meu carro, que eu não tinha seguro, lembro que estava muito triste naquele momento. E quando eu estava morando naquele barracão emprestado pelo meu sogro, que estava chovendo e aquele tanto de água entrando dentro de casa, e eu, naquele momento, falei, e agora? Esse homem aqui não vai resolver essa situação. E ali era um momento triste, mas eu estava ali pensando o que poderia acontecer lá na frente. A maior conquista? Empreender. Eu acho que sair do CLT depois de 17 anos e dizer que hoje, quase 8 anos de empresa, eu mantenho forte nesse propósito, não me vejo fazendo outra coisa. Eu entendo que eu vou trabalhar durante toda a minha vida com esse propósito. Lógico que não na mesma velocidade, não no mesmo processo, mas fazer o que ama é algo que me orgulha muito e eu vejo como uma das maiores conquistas. Seu maior exemplo? Maior exemplo? Minha esposa. Acho que é ela que, tipo assim, a determinação, tanto de coisas que ela superou nesse processo. Ela é minha principal referência. Eu entendi que na vida família é esposa e filha. E é algo que eu só fui conhecer no autoconhecimento. Quando eu fiz o curso de coaching lá atrás, as maiores conquistas, além do propósito, foi entender que família é esposa e filha ainda. Quando minha filha casar, ela passa a ser parente. Então é eu e minha esposa. Seu porto seguro?
família. Tá? Eu diria hoje esposa e filho. Melhor amigo. Débora. Com toda certeza. E algo que, tipo assim, antigamente eu até pensava de forma diferente. Eu falo que hoje em dia é muito mais presente. É quem está do meu lado constantemente. Nem sempre, né? Eu falo que quem não sempre está do nosso lado é Jesus. Ele nunca nos rejeita. Mas ela é a maior. Maior mentor da sua vida? Jesus Cristo. A base, é ali que é a fonte, é ali que eu busco conforto, é ali que eu busco os direcionamentos. O maior exemplo positivo dos seus pais? Então, a clareza em sempre se pagar e colocar aí meu pai e minha mãe foram exemplos determinantes para fazer o que eu faço hoje. Pessoas sensatas em relação a cuidar do próprio dinheiro, cuidar das próprias finanças. Então, são as maiores referências. Maior mentor financeiro? Joaquim de Freitas Carmo, meu pai. Um objetivo de vida? Ajudar o máximo de pessoas possíveis. Eu falo que eu tenho um propósito de transbordar isso na vida de mais de 10 milhões de brasileiros, ter um livro que seja best-seller no mercado, não pelo propósito de vender livro, mas o propósito de poder libertar famílias, ajudar pessoas. Então, esse é, com certeza, um dos principais objetivos. Acho que a gente já sabe a resposta, mas o que você mais gosta de fazer? O que eu mais gosto de fazer é desenvolver pessoas na área financeira, ajudar pessoas a cuidarem do dinheiro do jeito certo. A mostrar para as pessoas que é muito simples, mas não é fácil, esse desenvolvimento financeiro. Então, esse é um objetivo, e tem uma passagem na Bíblia que fala o seguinte: foi ele que me ordenou. E eu não tenho dúvida nenhuma que, desde a minha entrada no banco, ele já falou que você lá na frente, você vai ajudar pessoas a fazer o que você está fazendo hoje. Só que você vai passar aí durante uma carreira, vai crescer, vai se desenvolver, ele vai nos dando um caminho, ele só não caminha pela gente. E aí, quando eu perdi meu emprego, eu tinha clareza de uma coisa: eu não iria trabalhar em banco mais. E 2 semaninhas depois eu tive 2 propostas de banco. E eu falei não para os 2, porque eu tinha as reservas que me garantiam durante um tempo. Mas ele disse para mim: olha, você está determinado para ajudar pessoas, né, nisso que você fez durante 17 anos. E os 5 últimos anos, Thalita, foi de muito conflito no casamento, foi de muito conflito na minha família, foi de muito água descendo nos olhos, de trabalhar em algo que eu não queria fazer. E ele sabia de tudo isso, que ele falou assim: você vai passar por tudo isso, porque senão você volta. E aí entender que eu sou grato, mas é algo que ajudar pessoas na área financeira e emocional, que dinheiro e emoção têm total relação, é o objetivo, esse é o propósito, é querer transbordar isso. E como é dito, né, jogue algumas sementes na terra fértil, que eu sei que tem muitas pessoas que não vão permitir, mas tem muitas pessoas que vão permitir, e tem cada vez mais pessoas permitindo. E eu digo para as pessoas: não desistam dos seus sonhos. Entendam que aquilo que você não faz, ainda porque você não faz porque você não sabe. Então, busque conselheiros. Então, é trazer essa simplicidade. Esse processo é o maior propósito de vida. E por toda a minha vida eu vou estar com esse objetivo de ajudar você e que entende a importância desse assunto. Agora eu vou te desafiar para 3 perguntas específicas. Você vai ter 1 minuto para responder cada uma dessas etapas. Primeiro, para aquela pessoa que já passou por você, Schumacher, que te procurou, que tomou a decisão de chegar até uma mentoria ou uma palestra, mas que travou, que voltou, que não quis continuar. Você tem 1 minuto para falar com essas pessoas. Então, eu falo que é comum isso acontecer. É algo que desafia, é algo que não é fácil, mas é simples. Mas não desista. Igual eu falo com o vendedor de paçoca. Ele pode me pedir ajuda de novo, que eu vou ajudar ele. Mas ele tem que querer. Então, a permissão ela é essencial nesse processo, Thalita. Então, para essas pessoas que não teve resultado, é porque ela não colocou em prática o processo. Eu costumo dizer o seguinte: a academia dá certo com todo mundo, Thalita. Então, o que você acha sobre isso? Dá ou não? Sim, se a pessoa se dedicar. Então, finanças é a mesma coisa. A dedicação ela é fundamental. Mas, para a grande maioria, não dá certo. Porque a pessoa não se dedica, ela não se incomoda, não toma decisão, não cria meta, não cria novos hábitos, não transforma. Então, para você que, por exemplo, não teve o resultado que você gostaria, não pare. Você pode até descansar. Você pode até, no momento, falar assim: olha, tive um desafio. Mas não para, não desista dos seus sonhos. Porque na nossa vida a gente tem 2 opções. Ou a gente aumenta nossas habilidades, ou a gente diminui nossos sonhos. E eu te convido. Vamos aumentar essas habilidades, vamos participar do processo, vamos dar continuidade. Porque uma coisa que eu faço, Thalita, é buscar fazer com que as pessoas aprendam a pescar. Quem se desenvolve comigo tem meu contato pessoal durante a minha vida inteira, contato direto comigo.
E é algo absurdo. Hoje, eu já desenvolvi mais de 10 mil pessoas, imagina mais de 10 mil contatos demandando com o Rodrigo. Só que o meu objetivo é que as pessoas aprendam a pescar. Contem comigo. Mas entendo que, tipo assim, as pessoas têm que permitir isso. Então, tenha permissão. Entenda que é um processo que é desafiador mesmo. Não tem hora que dá uma vontade de desistir, sim. Mas não desista dos seus sonhos, aumente suas habilidades. Seria essa a sugestão. Agora, para aquela pessoa, ou para aquela família, né? Ou para alguém, por exemplo, tem um amigo, tem um pai, tem um irmão que está no fundo do poço financeiro. Não tem saída, ou parece que não tem saída. Está devendo tudo. Já perdeu a casa, às vezes perdeu a família. Para essa pessoa, o que você poderia falar? Então, eu falo que a gente tem duas opções na nossa vida. Ou a gente continua cavando esse buraco, ou a gente permite aí mudar esse cenário. Mas quem está do lado de fora que está vendo isso, dê a mão, ajude, mas não quer dizer dar o dinheiro, dar o suporte em relação à questão, mas dar o direcionamento, dar um caminho, talvez buscar e ir num evento de finanças com essa pessoa, comprar um livro, mas não necessariamente exigir que essa pessoa lê, procure junto com essa pessoa, definir o que é melhor para ela também, mas apoiar. Tá? Agora, entender que, mesmo nesse apoio, tá, tem que ter muito o quê? A compaixão de entender que essa pessoa não quer estar daquele jeito, muitas vezes. Por mais que ela fale, talvez é naquele momento que ela desistiu, que ela está com uma depressão, vivendo muito passado. Então, trazer essa reflexão de que, você também teve desafios, eu tenho inúmeros desafios. E aí eu estou passando, inclusive, por um momento similar a uma pessoa muito próxima a mim, que a primeira coisa que eu fiz com ela é sentar e falar assim, posso te ajudar? Então, ter essa permissão. E aí, na hora que a pessoa permite isso, ajude essa pessoa, baseado naquilo que você sabe, mas o que você tem que fazer? Mostre os seus resultados também, mostre como que a pessoa pode sair, mostre o que você teve de desafio no nosso dia a dia. Que não existe nada perfeito, não existe nenhum caminho que é tudo certinho. E aí a gente tem que viver muito presente, buscar ser melhor do que a gente. Então a pessoa está no fundo do poço, está com uma dificuldade muito grande, não quer resolver aquilo de um dia para o outro, não. É um processo de construção constante. E para aquela pessoa que já deu o primeiro passo, começou a te seguir no Instagram, a fazer o primeiro contato com você e tomou uma decisão. Quero investir, quero mudar de carreira, quero melhorar a minha vida financeira. Está mais fácil para essa pessoa? E ela já está no caminho, né? Ela tem que ter constância no processo. Eu falo que a palavrinha-chave de uma transformação financeira chama constância. Começou a investir? Continua com objetivo claro, definido. Está gerenciando dinheiro do jeito certo? Continua com objetivo claro, definido. Lógico que está mais simples, porque a pessoa já está vendo o quê? Está vendo as conquistas. Se ela está indo na academia, ela está vendo a barriga diminuir, ela está vendo os resultados melhorar, está vendo o processo, também é coisa de finanças. Você está vendo um sonho se aproximar, você já está em processo de libertação, um processo que você já tem novas visualizações, porque na hora que você começa a visualizar espaços diferentes, momentos diferentes, muita coisa começa a mudar na sua vida. Você chega num momento que você começa a buscar novos ares. Tem pessoas que começam comigo, por exemplo, totalmente endividadas, e aí ela chega num momento que ela começa a investir endividada, e daqui a pouquinho o que ela está fazendo? Ela está viajando, ela está trocando de carro, por quê? Porque ela começou um processo que ela vai vendo o quê? As evoluções no caminho. Então, quem já está nesse caminho está muito mais simples. Você não pode deixar esse hábito perder. Por exemplo, a pessoa que vai na academia, ela tende, aquela que tem constância, que cria um hábito, a durante a vida dela dar muito mais atenção a esse assunto. E quando ela abre a geladeira da casa dela, o que acontece, Thalita? Ela vai muitas vezes inconscientemente falar, poxa, eu não vou chutar o balde aqui não, fui na academia, malhei forte, eu vou comer isso aqui agora. Então ela tende, até no momento que ela está desanimada, alguma coisa, ela tende a tomar algumas decisões mais plausíveis com aquilo que ela fez. Então, trazer essa conexão de que, aquilo ali vai ser um trampolim para outras conquistas. Para a gente encerrar, como que as pessoas te acham no Instagram? Como que é esse contato com você? O que você oferece para ajudar essas pessoas? Então, na verdade, é um suporte que eu digo o seguinte, contem comigo a vida inteira. Então, para você que está aqui, me vendo aqui agora, me siga aí, @Rodrigo Schumacher Finanças, tanto no Instagram quanto no YouTube. Mande uma mensagem, eu e minha equipe vamos te convidar para um evento gratuito para você conhecer um pouquinho dessa transformação também, entender a importância da sua transformação financeira, não desista dos seus objetivos, entenda que existe sim um mundo muito mais abundante à sua disposição, tem que ser um pouquinho melhor do que você, essa é a busca, e seja você um canal de transformação não só na sua vida, como na vida da sua família. Esse é o convite que eu te faço. Permita a transformação financeira sim, dê essa permissão para você, sai daquele grupo das pessoas que não tem tempo. Porque quando as pessoas falam que não tem tempo, na verdade elas não têm a prioridade. Dê prioridade para esse assunto. Finanças é com você.
O tamanho da sua barriga é com você. Você pode estar olhando, não estou satisfeito. Você não está disputando com o Rodrigo ou com alguém. Você está buscando ser melhor do que você. O seu saldo bancário, a responsabilidade é sua. O seu casamento, você é muito responsável por ele. Então, trazer essa clareza que tem assuntos que é com você. A sua intimidade com Deus é com você. Então, busque essa evolução. Deus foi lá e abriu aquele mar vermelho para um monte de gente passar. Mas Deus não caminhou pelas pessoas. Então, dê um passo. Permita. E te faço um convite, não deixe de buscar a sua transformação financeira. Independente do momento financeiro que você esteja, que se não for comigo, que seja com alguém. Permita-se desenvolver, permita-se capacitar. E se você quiser alguém que vai te apoiar durante toda a minha vida, com esse propósito de ajudar pessoas na área financeira, está aí o meu convite. Conte comigo para que você faça com que uma família educada financeiramente venha a partir de você. Rodrigo Schumacher, mentor financeiro, especialista, bate-papo muito gostoso aqui. Eu tenho certeza que muita gente, com certeza, vai começar a dar o primeiro passo aí, depois da nossa conversa. Muito obrigado, Thalita. Agradeço a oportunidade de você estar participando desse quadro comigo. Foi um prazer. Foi muito agradecedor ter esse bate-papo também. Espero que juntos aí possamos, de alguma forma, ajudar essas pessoas que estão nos vendo aqui a ter melhores resultados financeiros, porque a educação financeira é uma questão de escolha e depende de uma atitude de uma pessoa como você, que permita escolher cuidar do dinheiro do jeito certo. Sem palavras. Obrigado, viu, Thalita? Muito obrigado. Foi ótimo, hein? Quase Chique 2 demais. horas. 13. Você tá doido.